Fala galera, está começando aqui mais um Hablas Podcast, aqui do meu lado direito, né? Pastor Sérgio Assunção. Fala pessoal, bom dia, paz de Cristo, vamos nessa, vamos começar uma conversa aqui quente. É isso aí, né? Estamos recebendo com muito carinho aqui, né, o pastor Renan de Mello, mais conhecido como Rabi da Galileia. Meu Deus! Olha, que guerra, que luta. Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Olá, olá, o pessoal que está assistindo a gente aí. Deus abençoe todos. Vamos que vamos lá. É isso aí, é um prazer imenso, tá, pastor? Tá recebendo o senhor aqui, né, no nosso Hablas Podcast. Vou deixar já uma pergunta aqui, já para iniciarmos. Sim, senhor. O senhor nasceu no Evangelho, né, pastor? Nascido no Evangelho. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite. É uma honra, um prazerzaço estar aqui com vocês nesse podcast. Nasci no Evangelho. Estou com 39 anos, minha mãe dirigente de círculo de oração, interiorzão de Minas Gerais, interior mesmo, cidade com 20 mil habitantes. E estamos aí até hoje, nascido no Evangelho, graças a Deus. Show. E quanto tempo o senhor prega, né, a palavra? Rapaz, como eu nasci no Evangelho, as primeiras oportunidades para pregar, eu tinha meus 8, 9 anos de idade, já pregava em culto de criança, tá? Mas nunca foi desejo de ser pregador, não. Isso aqui, para mim, é novidade, o negócio de ser pregador é novidade. Mas aí, integralmente, do e para o Evangelho, são 17 anos, faz agora em abril. Dia 11 de abril desse ano, agora de 22, completa 17 anos que eu estou na estrada como pregador. Mas nasci no Evangelho e sempre envolvido com Bíblia, tá? Mas quando a ficha caiu mesmo, já tem 17 anos. E aí, pastor, hoje o senhor é uma referência para os jovens, né, como pregador. O senhor tem alguns pregadores assim que influenciaram o senhor para o senhor entrar no ministério, para ser itinerante, um ministro da palavra? Muito. Você poderia citar alguns aqui para Claro. Então, na minha época, né, de jovem para adolescente, coloca aí década de 90, né, início e final de década de 90. Sou de 83, então, final da década de 90, início de 2000, eu estava com 17 anos. Estava ali com meus 16, 17 anos. Então, nessa época... Novo, né? Estou com 39. Nessa época, o que acontece? Diferente de hoje, que nós temos essa pluralidade de acesso, hoje em dia, você pega o seu telefone aqui e você assiste qualquer pregador que você quiser. Você pode ouvir qualquer estilo de pregação que você quiser. Na nossa época, na minha época, vou falar por mim, a gente não tinha esse acesso. Então, o nosso foco era voltado mais para a galera do nosso nicho, da nossa vertente. Então, eu ouvia a galera pentecostal, Napoleão Falcão, Idecaso Takayama, ouvia essa galera mais da antes, pastor Gilvan Rodrigues. Então, e eu ouvia muitos pregadores locais também, né? Eu ouvia muito em fita cassete, colocava lá no rádio, tá? Então, eu tive como referência mais o pastor Gesiel Nunes Gomes, que hoje ainda é uma das minhas grandes referências. Então, eu fui até meu início de vida adulta ali, foi sempre ouvindo a galera pentecostal. Hoje em dia tem essa diferença. Hoje você pode ouvir um reformado, você pode ouvir um pentecostal, um ultrapentecostal. E isso tem até gerado problema, porque as pessoas, para você ter uma referência, tem que ter um ponto de chegada. Sim. Como tem muita opção hoje, tem uma galera que não tem mais uma identidade, porque ouve de tudo. E não é ruim ouvir de tudo, mas você tem que ter uma linha a seguir. Exatamente. Então acaba confundindo a cabeça da galera. Como eu venho dessa época que não tinha tanta opção, então as minhas referências sempre foram os pregadores pentecostais, sempre foi essa galera aí. Sim, e da atualidade, assim, o senhor tem algum pregador? Porque, assim, eu já ouvi pessoas, né, falarem que o senhor tem um pouco a influência do pastor Marcos Feliciano. Já ouvi isso, não sei se alguém já falou. É a voz, dizem que parece. É a voz, a tonalidade. Dizem que parece a voz. Eu não sei se realmente tem. Sim, já ouvi muito Feliciano. Já ouvi mais. Início dos anos 2000, quando ele apareceu nos Gideões ali, né? Eu gosto de falar, ainda tinha essa funilamento só para o nosso meio pentecostal. A gente não tinha tanta opção de ouvir outros pregadores. Então, eu ouvi muito, sim, Marco Feliciano, mas aí, de um tempo para cá, bota uns 10 anos para cá, quando você vai começando a partir mais para o campo teológico, então, automaticamente, você vai mudando um pouco também o viés, né? Mas hoje eu costumo dividir, quando me fazem a pergunta, quem são suas referências? Eu divido em 3, e vou explicar por que são 3. Sim. 3 estilos diferentes. Para mim, hoje, não é porque é o nosso pastor, mas para mim, pregador da atualidade. Pregador. Pastor Silas Lima Malafaia. Por quê? O que eu considero pregador, pastor Sérgio? O cara que, tal qual Paulo, chega lá no Areópago, tem mensagem. Chega na sinagoga, tem mensagem. Vai na beira do rio, lá em Filipos, tem mensagem. Onde o cara vai, ele tem mensagem. Pastor Silas, se você colocar ele para falar para adolescente, ele tem mensagem. Coloca ele lá no Senado para falar, ele vai ter mensagem. Coloca ele na Bola de Neve, ele vai ter mensagem. Onde você colocar, falar para casais, para família, onde você colocar, ele tem mensagem. Então, para mim, ele é pregador. Agora, expositor
leitor bíblico, aquele cara vai falar assim, ó, esse texto aqui quer dizer isso, isso e isso. Tá. Pastor Hernandes Dias Lopes, que embora não tenha a mesma linha teológica que eu acredito, mas é um cara, um gentleman, um camarada sensacional. E para mim, exposição bíblica, hermeneuticamente, tá por aí, é o cara que ele vai pegar o texto e vai te mostrar o que aquele texto quer dizer, quem escreveu, quando foi escrito, tá? Então, a nível de interpretação, de exposição de texto, pastor Hernandes Dias Lopes. E revelação no texto, que é aquele cara que lê e vê coisa que ninguém vê. Pastor Gesiel Nunes Gomes. Então, esses três caras hoje são os que eu mais ouço. Pastor Silas, pastor Hernandes e pastor Gesiel. E o senhor estava falando a respeito de você saber, né, pregar em todos os lugares, né? Isso é muito importante. Muito importante. Inclusive, eu fui aluno do senhor no Meu CDM, Deus, né? No último de CDM. Foi aula de quê? De hermenêutica. Homilética. Homilética, isso mesmo. Porque eu dei aula de evangelismo também durante 2 ou 3 anos. Isso, mas não foi na minha turma, não. Não. Aí, no caso, na minha turma, o senhor falou até algo interessante que tem a ver com essa situação do pastor, né? Do pastor Silas, que saber, né? Diferenciar o local que você está pregando, né? Pregando para adolescente e adolescente, jovem a jovem. E o senhor falou isso, colocou ali bem colocado, né? Na aula do CDM, né? Que tem pessoas que às vezes vai numa comunidade e prega como se estivesse pregando, né? Na Zona Sul. Exatamente. E é locais totalmente, né? Diferentes, né? Só você olhar o próprio ministério de Jesus. Para Nicodemos, ele entendia de Nicodemos de madrugada, o nível de mensagem era você é mestre Israel. Então, vou dizer, ó, você tem que nascer de novo. E nem assim o cara entendeu. Para a mulher samaritana na beira do poço, ó, vou te dar uma água. Então, repare que Jesus pegava a mensagem, ele não mudava a mensagem, mas adaptava de acordo com o público, com as circunstâncias de quem estava ouvindo ele. Exatamente. Então, por exemplo, vai falar para jovem, vai falar sobre futuro, sobre sonho. Agora vai falar para o grupo da terceira idade, a galera lá chegando com 70, 80, vou começar a falar de sonho, de futuro. Né? Tudo bem que não tem que mudar isso, mas o pessoal gosta mais que fale do passado, relembrar a história, legado. Então você tem que fazer essa leitura de quem está te ouvindo para que a mensagem surta efeito. Ela tem que surgir esse efeito, mas você tem que entender para quem você está falando. A mesma coisa em relação a dirigir igreja, né? Que é o nosso caso, que ele é o dirigente, eu sou o vice-dirigente lá da Rua 12. Né? E assim, é totalmente diferente você dirigir uma igreja na comunidade para você dirigir, né? Tem que saber separar, porque são públicos, né? Sim. São públicos diferentes. Eu, como eu ministro já, são 17 anos de estrada, você vai num estado do país, é uma realidade. Você vai em outro estado, é outra realidade. Exatamente. São pessoas diferentes. Então, o Brasil ele é diferenciado. Você tem vários tipos de personalidade de pessoas dentro do nosso país. E não é diferente. Se pastorear uma igreja no Rio de Janeiro é uma coisa, pastorear uma igreja no interior de Minas Gerais é outra completamente diferente. Inclusive, eu também tive a honra de ter o senhor como professor no CDM, né? Meu Deus, estou me sentindo um idoso aqui. Ministrou a aula lá sobre evangelismo, falando sobre região. Sim, isso aí. E o que o senhor está falando é bastante importante e eu coloquei muito isso em prática lá quando eu assumi a igreja. Legal. Porque a gente, né, assumiu uma igreja numa comunidade, uma área de periferia. Eu conheço lá. Então, né, é uma linguagem, né, Uma a gente linguagem aborda diferente. de forma diferente. Perfeito. Né? A demanda da comunidade é diferente de uma demanda, por exemplo, né, na rua, numa zona sul. Sim, né? São perfis diferentes. A maneira de abordar, de falar, tudo isso influencia muito. Isso, exatamente. E voltando um pouquinho aqui no assunto, só para não perder aqui, sobre a questão o senhor estava falando da ministração da palavra. O senhor dá uma dica, tinha até uma pergunta aqui interessante, para o senhor dar uma dica de quem está começando em preparar um sermão, o senhor poderia falar alguma coisa Eu acho que sobre essa questão? a regra básica da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra basilar da hermenêutica. A hermenêutica, a galera que não sabe, é a arte de interpretar textos, no nosso caso teologia, textos bíblicos. Alguns acham que é uma ciência, outros dizem que é uma arte, mas independente de ser arte ou ciência, é interpretar o texto. E falando de Bíblia, você usar um texto jurídico, usar um texto filosófico é uma coisa. Bíblia, o basilar para se interpretar a Bíblia é a Bíblia pela própria Bíblia. Então, análise de contexto, nunca pregue um texto isolado. Está começando agora, é chover no molhado, falar sobre vida de oração e consagração, isso é chover no molhado, isso é o básico. Agora, falando da questão prática do texto, é a Bíblia pela própria Bíblia. Nunca pega um texto isolado e sai afirmando coisas. Analise quem escreveu, quando escreveu, contexto imediato, contexto remoto. Vou falar aqui sobre santificação. Então, vê o que a Bíblia inteira fala sobre santificação, para você não fugir do contexto. Vou falar aqui sobre uma passagem de Bartimeu. Deixa eu ler aqui de onde Jesus estava vindo, para onde ele estava indo, que aí você vai entender todo o contexto. Então, o problema é se você pegar um texto isolado e começar a querer extrair dali lições. Se analisar o contexto, você corre o risco de não pregar uma mensagem coerente, coesa,
com base na palavra. Sim. Então, uma dica que eu dou é essa. Primeiro, Bíblia pela Bíblia. Segundo, busque fontes. Bons dicionários, bons comentários, origem de palavra. Tudo isso vai enriquecer muito o sermão, vai enriquecer as aplicações. O segredo é leitura. Tem que gostar de ler. Quer ser um bom pregador? Leia muito. Dedique-se à leitura tanto da Bíblia quanto de materiais auxiliares. Mas lembrando que a regra básica é a Bíblia pela Bíblia. O que vier é lucro, entendeu? O resto é questão é Bíblia. No decorrer da trajetória do senhor, o senhor já ministrou, né, em diversas regiões do Brasil, né, fora também, a questão dos chamados brancos, né, que dá, às vezes a pessoa está ali para ministrar, a palavra dá aquele apagão. Isso se dá por quê, pastor? A pessoa é falta de preparo, é o nervosismo na hora lá? Pode ter muitos fatores. Eu me lembro de um apagão que eu tive por cansaço. Me deu um branco, literalmente, por cansaço. Eu estava ministrando há 20 e tantos dias já. Direto? Direto. Eu fui pregar numa cidade chamada Cruzeiro, interior de São Paulo. E aí, devia ser... se eu não me engano, eu tinha saído de madrugada, de Linhares, do Espírito Santo. Vim para o Rio, ministrei numa vigília, peguei o carro, fui para São Paulo pregar num evento de avivamento lá. Eu sei que, na hora, eu tinha uns 15 minutos de mensagem. Simplesmente eu esqueci tudo que eu estava falando. Apagou tudo? Apagou tudo. O senhor chegou a ficar até sem voz, né? Uma época, Fiquei, né? mas aí foi excesso de uso. Isso aí foi excesso de uso. Então, assim, pode dar por cansaço. O cara trabalhou muito. No meu caso, estou falando de vir uma sequência de agenda. Mas o cara que trabalha durante o dia, vai ministrar à noite, aí o cara já está cansado, a oxigenação do cérebro... Tá? Tudo isso pode influenciar num dê um branco. Qual o segredo? Tem anotado, tem um esboço. Eu até tenho uma história com esboço que eu não usava esboço até pouco tempo atrás. Até que Deus usou um garoto, literalmente um garoto de 16, 17 anos, para me corrigir. Quando eu comecei a fazer anotações. Até então não fazia, usava só a Bíblia mesmo, contava com a cabeça. Mas a questão do apagão pode dar por nervosismo também. Primeira, segunda vez que o cara vai falar. Então, nessa hora, o esboço é fundamental. E hoje em dia você tem telefone que você pode fazer anotação, deixar lá o bloco de notas aberto. Então, um dos segredos é você ter anotado. E quanto mais informação você tiver de um texto, menos chance de esquecer você tem. Em qualquer área. Porque se você esquecer uma informação, você tem outra. Então, uma dica que eu dou para a galera é o seguinte: tenha muita informação no texto, mesmo que você não use todas, até porque senão você não vai conseguir pregar com 40 minutos, 50 minutos. Sim. Então, tem coisas que você não vai usar, mas a sua mente vai estar impregnada com a mensagem. Uma dica que eu dou: leia e releia o mesmo texto várias vezes. Vou pregar aqui bastante. Vou pregar aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Meu irmão, leia e releia o texto quantas vezes você puder antes de ministrar. Se você tiver um tempo para ministrar, o pastor me convidou para pregar semana que vem, daqui 15 dias. Nesses 15 dias, seu foco é aquele texto. Para quando você for pregar, você está impregnado daquele texto. Você domina o texto. Isso aí. Você está impregnado com o texto. Isso é importante. Exatamente, você está impregnado com o texto já. Então a chance de você esquecer é muito menor. É muito menor. E na questão também da utilização, né, do sermão, que às vezes acontece, né? Da pessoa ficar muito presa ali no sermão, né? E acabar tirando o foco ali, né? Às vezes o cara fica olhando ali direto e esquece que tá pregando para uma igreja. É a experiência, que a experiência vai te dar essa habilidade, né? Essa flexibilidade. Perder o nervosismo, né? Então, o esboço, ele é para te dar um norte, ele é para te guiar, mas você tem que ter esse feeling, esse discernimento. De vez em quando você está ministrando, você percebe que a igreja reagiu mais a uma palavra. Ou o próprio Espírito Santo vai te conduzir a entender que a necessidade do povo naquele momento é aquela parte específica da mensagem. E aí você dá aquela ênfase maior, você aplica, você desdobra a aplicação dentro do texto por causa daquilo. Porque eu já vi acontecer, né? A pessoa tá pregando, ministrando, aí a igreja tá meio assim, aí tem um ponto que a igreja vem, aí ele tem esse discernimento, né? De entender, é ali, é aqui, então vou trabalhar um pouco mais aqui. Você não pode reduzir a mensagem só a isso também. Isso, verdade. Mas você tem que ter, mas você tem que entender, você tem que entender que, poxa, aqui tem alguma coisa que falou o coração da igreja. Então deixa eu desdobrar essa aplicação aqui. E vamos lá, entendeu? Então, mas isso vem com a experiência, com o tempo. Uma coisa que você tem que ter, eu falo muito isso com o pessoal, com a galera que estuda comigo, né? Faz meus cursos. Você tem que ter referência. Você tem que observar quem você admira. Olha o seu pastor, nosso pastor, o pastor Silas pregando, eu ouço muito. Outros pastores que eu gosto, veja como é que os caras se portam e use como referência, né? Use como referência. E você vai aprender, automaticamente você vai aprender. É o tempo, a experiência vai te dando esse discernimento de você entender, né? Quando deve parar, quando deve continuar, se é aquilo mesmo. Inclusive, a mensagem do pastor Silas é totalmente pedagógica, né? A gente aprende. Muito. Ele vem naquela linha pedagógica e... Que a área dele, né? Filho de pedagogo, então... E falando no pastor, né? No pastor Silas, como é que é pregar, né? Com o pastor ali sentado ali assistindo. As primeiras vezes é tenso, né? Quando eu preguei a primeira vez perto dele, eu tinha 26 anos de idade, 25 para 26 anos, poxa.
pastor José Santos estava vivo ainda. Tive o privilégio de conhecer o pastor José Santos. Então, no começo, a gente vai ficando mais normal. Quem não fica nervoso perto de um cara como ele, como de outros, é comum você ficar nervoso. Hoje em dia, graças a Deus, fico nervoso, claro, mas como já conhece as reações, já sabe quem ele é nos bastidores, tá? Então, a gente fica um pouco mais à vontade. Mas é uma responsabilidade muito grande ministrar. Muito grande, né? Já é uma frio, responsabilidade assim, né? muito grande ministrar para a igreja. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. Mas tendo pessoas tão seletas assim te ouvindo, a responsabilidade aumenta. O que fica na nossa mente? E é uma coisa que você tem que quebrar para novos pregadores. Pô, tudo que eu falar aqui, esse cara sabe. Não, você tem que tomar cuidado com isso. Poxa, tudo que eu falar aqui, o pastor já sabe. Sim, ele pode até saber. Mas talvez você vai trazer uma aplicação ali que vai abençoar a vida dele. Você não pode ficar com esse pensamento, poxa, mas aí tudo que eu falar vai saber. Não, se Deus colocou ali, aquela oportunidade é sua, aquele momento ali é seu, Deus te deu para poder ministrar, alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Você tem que tendo isso aqui em mente, fica mais fácil. O exemplo disso é a mensagem lá de João, capítulo 11, né? Eu já vi muitas pessoas pregarem. Mas quando o senhor pregou ministrou essa palavra, eu vi muitas coisas diferentes, muitas. Né? Do sepulcro para a mesa, né? Mensagem forte. Né? Quando o senhor fala de por que Jesus demora 4 dias. Inclusive, eu estava na última quinta da Vitória. Tava lá. Mensagem forte. Por que Jesus, né, demora 4 dies para poder operar um milagre na vida de Lázaro? Legal. Conta um pouquinho isso aí, pastor. Do porquê que ele demora, porque o texto tem meio que uma contradição, né? Isso. Aí Jesus ficou 2 dias no mesmo lugar, e quando ele chega, Lázaro está morto há 4. Como é que é? Se ele ficou 2 dias, por que quando ele chega, Lázaro está morto há 4? A conta não bate. O erro está que nós acabamos de dizer há pouco tempo atrás aqui, no contexto do texto que as pessoas não analisam. Porque o pessoal fica preso no texto de João 11, e mais à frente o texto diz que, se não me engano, acho que é o verso 18, 17, 18, a Bíblia aqui, peraí. O texto diz que Jerusalém ficava distante de Betânia 3 quilômetros. E o pessoal pensa que Jesus estava em Jerusalém quando ele recebeu o recado. Mas não está, porque o texto de João 11, quando diz que Jesus estava quando diz que Jerusalém ficava distante de Betânia, é o verso 18, é isso mesmo, errei não, 18 e 19. O texto diz, ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, 18, 17, 18 e 19. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Só que quando você olha lá no verso de número 6, diz que ele ficou 2 dias no lugar que ele estava. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar que estava. Se ele ficou 2 dias, como é que no verso 17, quando ele chega, tem 4 dias? Aí o verso 18 diz, ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E no 19, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. E as pessoas pensam que o verso 18 é complemento do 17. Não é, ele é a introdução do 19. Quando diz que Jerusalém ficava a 3 quilômetros de Betânia, e ele dizia, os amigos de Marta e Maria, os judeus, tinham ido visitar. É porque os amigos que moravam em Betânia foram visitar Marta e Maria. Mas Jesus não estava em Jerusalém. João não diz que Jesus estava em Jerusalém. Então, onde é que Jesus estava? Verso 40 do capítulo 10, que é o contexto. Interpretação. Aí você volta um pouquinho no contexto. João 10, 40. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João tinha batizado no início. Além do Jordão, não é aquém, não é antes do Jordão. Então, ele atravessou a fronteira da Galiléia e da Judéia. Ele foi para além do Jordão, ou seja, ele foi para a região da Pérea. Aí você vai pesquisar. Aí você tem que ter um bom dicionário, tem que ter um bom comentário, um livro de geografia bíblica que vai te mostrar onde é que fica além do Jordão. Então ele atravessou o Jordão, ele foi para o lugar que João batizava. Onde é que João batizava? Na Pérea. Aí você vai ver qual a distância da Pérea para Betânia, 30 quilômetros. Aí a conta fecha. Por quê? Porque alguém sai de Betânia, leva 1 dia para chegar até Jesus. 30 quilômetros. Mensageiro. Jesus fica mais 2 dias, já temos 3. E leva mais 1 para chegar em Betânia, 4 dias. 4 dias. Então a diferença está o quê? Só analisar o contexto. Só analisar o contexto. E o que eu acho interessante também, além dessa questão da geografia, é quando Jesus fala para os discípulos por que ele não vai, né? No verso 15 ele fala, por causa de vocês me alegro de que lá não estivesse, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Quando os discípulos perguntaram assim, que Jesus falou, vamos lá em Betânia que eu vou ressuscitar Lázaro. Aí eles disseram, mas vai ser apedrejado? Tá? Jesus falou, eu me alegro de não ter estado lá quando ele morreu, para vocês crerem. Então Jesus está dizendo, eu não estar lá foi bom, por quê? Porque vocês já me viram ressuscitar morto que estava indo para o funeral.
Que é o filho da viúva de Naim. Vocês já me viram ressuscitar morto que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo. Agora, morto há 4 dias, vocês nunca viram. Então, eu me alegro por não estar lá, que agora vocês vão ver um negócio que vocês nunca viram. Um morto de 4 dias voltar à vida. Jesus manifestando, né? A glória dele ali, só que em todas as Solta aquela bomba aí que tu pregou ontem. Exatamente. Entrega inclusive, tudo. eu quero até tirar uma dúvida aqui. Diga, pastor. Meu Deus. Eu ministrei sobre essa palavra da viúva de Naim, né? Sim. Legal. E aí, deixa eu até pegar a Bíblia aqui, Vamos ficar lá. melhor só pra gente poder... Enquanto isso, eu vou aprendendo. Estamos aqui. Da viúva de Naim. Tem um texto aqui, um versículo, na verdade, que diz que um grande profeta se levantou entre nós. Perfeito. Né? Eu estava ministrando ali, depois que Jesus ele realiza o milagre. E aí vai dizer esse versículo aqui. Na verdade, eu estava até com a dúvida. O povo diz, né? Um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta está se referindo aqui ao menino que Jesus ressuscitou, ou ao próprio Jesus. O que acontece? Sabe? Moisés, lá em Deuteronômio, Moisés falou o seguinte: virá um profeta após mim, maior do que eu. A mensagem de João Batista, virá um maior do que eu, Moisés já falava lá no Antigo Testamento. Virá um maior do que eu, virá um maior do que eu aí depois. Então você pode ver que muitas vezes o povo chamava Jesus de profeta. Por quê? Só profeta ressuscitava morto. Quem foi que ressuscitou morto no Antigo Testamento? Elias e Eliseu. Ninguém mais. Quem foi que curou leproso? Só Eliseu. Então, alguns sinais eram sinais messiânicos. E um dos sinais messiânicos era a ressurreição de mortos. Cura de leproso, restauração de vista de cego. Quando Jesus, João 9, que ele cura o cego de nascença, o povo fala, nunca se viu tal coisa. Então, eram sinais messiânicos. Então, esse profeta aí é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Né? Ele é o profeta que Moisés falou. Ele é aquele que viria fazendo todos os sinais que os outros profetas fizeram, ele fará. Lucas capítulo 7, versículo 15, só para poder deixar a referência aqui. Isso aí. Mas essa interpretação também, que seria o rapaz, alguns comentaristas apontam para ela também. Apontam também? Eu fiquei naquela dúvida, mas eu não falei porque... Perfeito. Esse é o segredo. Se você não tem... o que a Bíblia não fala com clareza, você não afirma com certeza. O que a Bíblia não fala com clareza, você não afirma com certeza. Mas aí quando você vai analisar o contexto remoto... Contexto remoto, que o contexto imediato é o que foi escrito antes e depois, capítulo anterior, capítulo posterior. Contexto remoto é toda a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre ressurreição de mortos? O que a Bíblia fala sobre profeta? Aí você vai encontrar lá o texto de Moisés dizendo que viria um profeta, tá? Então ele é o profeta que havia de vir. É ele. Então quando ele ressuscitou morto, o povo daí falou, só tem um que ressuscitaria mortos. É o Messias, é o profeta que viria. Ele é o profeta. Já codificou na hora. E tem uma diferença também entre a pessoa interpretar errado para heresia. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Na aula de homilética eu falo sobre isso. Existe uma diferença de heresia e aplicação errada, interpretação errada. Por exemplo, vamos lá. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei na aula do CDM lá. O CDM, para quem não sabe, é o curso de desenvolvimento ministerial que a nossa igreja tem para os novos obreiros, os jovens que têm chamada ministerial. Então é o seguinte, o cara está pregando sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí o texto diz que ela toca na orla do vestido de Jesus. Em momento nenhum no texto diz que ela caiu. Mas por inferência, para ela ter tocado na orla do vestido de Jesus, debilitada, sangrando há 12 anos, você conjectura que ela pode ter caído. Então se você disser que ela caiu... ela caiu, assim como a mulher caiu, você também pode cair, levante-se, mas vá até o seu alvo. É uma aplicação que não está no texto, mas não é uma heresia. Pode ser uma interpretação errada. O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que distorce uma doutrina fundamental da nossa fé. Isso é heresia. Então as pessoas... Então você ouve um pregador começando e o cara faz uma aplicação dessa, ele não é um herege. O que é um herege? Herege é o cara que diz o seguinte, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Ele é alguém enviado por Deus, mas não é Deus. Heresia. Totalmente, né? Aí acabou. Ele está quebrando a divindade de Cristo. Heresia. O que é heresia? O Espírito Santo é uma energia. A trindade não existe. Isso é heresia. No nosso caso, na nossa teologia pentecostal, alguém que desacredita dos dons e variedades de língua, dos dons espirituais, alguém que fala que os milagres não acontecem, mas dentro da nossa teologia, isso é heresia. Porque está distorcendo uma doutrina básica da nossa fé. Então, heresia é aquilo que toca numa doutrina. Interpretação errada, não. Interpretação errada é diferente. Por exemplo, você vai falar lá sobre as marcas de Jesus. Corrigir, né? Tomé, Jesus diz, toca aqui. O texto não diz que Tomé tocou. Jesus diz, está aqui as marcas. Então, se alguém acredita que Tomé tocou nas feridas de Jesus e outro acredita que não, que ele só viu, que heresia tem aqui? Nenhuma. Agora, qual é a heresia do texto? Eu disser que Jesus não tinha marca. Aí eu estou cometendo heresia. Eu estou distorcendo o texto, estou bagunçando tudo. Então, pode ter uma diferença em aplicação errada ou uma aplicação distorcida
para uma heresia. Tem que tomar cuidado para não chamar de herege alguém que não é herege. O cara só fez uma interpretação errada. Só fez uma interpretação porque errada. A doutrina é que vai nos conduzir, né? A salvação, quando você fere ela diretamente. Exatamente. Então, a doutrina, ela nos induz à fé. Isso aí. Inclusive, hoje a gente vê, né? Diversas... tem denominações aí que realmente estão distorcendo muito a palavra. Um dia desse, o outro dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Isso aí, isso é heresia. Chega um ponto a palavra de Deus não precisa de atualização. Nós precisamos, ela não. Entendeu? O idioma que ela foi usado aí, alguma coisa. Agora, a Bíblia ser atualizada, não, de forma alguma. Para isso tem traduções, tudo quanto é tipo hoje, com linguagem mais moderna, com linguagem menos moderna. E até tomar cuidado também com as traduções que se usa, porque existem 3 tipos de tradução bíblica, né? A tradução literal, a tradução livre e a tradução conceitual. Você pega o conceito do texto ali e trabalha, né? E tem a tradução livre, que é aquela que o cara pega o texto e coloca do jeito que ele quiser. As traduções mais indicadas são as traduções literais, né? As mais antigas, mais próximas. Por isso que tem algumas palavras que são difíceis. Você vai ler lá a Bíblia, ao meio da revista e corrigida, né? Algumas palavras, você fala, caramba, que palavra é essa aqui? Porque o cara fez a tradução literal do texto, né? Não quero o vosso incenso debalde. Debalde, o que é isso? É em vão, tá? Só que o cara... Aí uma tradução mais nova, uma tradução mais recente, o cara vai mudar. Isso, né? Essa palavra debalde, né? Isso aí. Então você tem que... Aí você vai lá, fiz um concerto com os meus olhos. Aí o cara acha que concerto que o Jó estava consertando o olho dele. Não é aliança. É porque o conceito de concerto é diferente. Então, uma tradução literal. Uma tradução mais conceitual, uma tradução mais moderna, vão mudar essas palavras. Só que algumas, nessa questão de mudar, acabam mudando muito o sentido do texto. Acaba mudando muito, aí até alterando, induzindo, inclusive, a heresia, se o cara deixar. Sim. Então, é bom tomar cuidado com o tipo de tradução que se usa. Então a galera aí, heresias, souberam diferenciar, né? Saber diferenciar. Referência, interpretação é uma coisa, heresia é outra, totalmente diferente. Aí é o seguinte, nem toda interpretação errada conduz à heresia, mas toda heresia começou com uma interpretação errada. Olha aí. É aqui que está o segredo. Então nem toda interpretação de texto errada vai conduzir a uma heresia, mas toda heresia nasce de uma interpretação errada. Por isso tem que tomar muito cuidado e dedicar-se ao estudo e a ler bastante, a estudar bastante e ouvir bastante, né? Que é uma das melhores maneiras de aprender. E tem textos, pastor, né? Que inclusive até o senhor citou nessa mensagem de João capítulo 11, né? Que pode ser que assim tenha um duplo sentido, né? De você entender duas coisas. Por exemplo, quando Jesus fala para os discípulos que vamos outra vez para a Judéia. Aí Tomé, naquele mesmo momento, ele vai dizer, vamos para lá para morrer com ele, né? Ali tem um duplo sentido. Ou ele poderia estar colocando a vida dele, né? Como o senhor falou, colocando a vida dele em risco para ir com o mestre, ou tá falando, vamos lá para morrer. Sarcástico. Né? É uma das duas coisas. Aí você analisa o contexto. Por que eles falam, mestre, o senhor vai voltar para a Judéia e queriam te apedrejar agora lá? Então o texto está falando do capítulo 10. Jesus estava na festa do Hanukkah, na festa das luzes, e ele disse, eu e o Pai somos um. Aí o povo queria apedrejá-lo. Como é que esse cara está dizendo que ele e Deus é a mesma coisa? Então vamos apedrejar ele. Aí Jesus vai para a região da Pérea para fugir das pedradas, e alguns dias depois ele fala, vamos voltar lá. Vamos voltar onde queriam matar o senhor? Vamos voltar. E Tomé fala, então vamos lá para morrer com Lázaro também. Aí qual a interpretação que você faz? Será que Tomé estava sendo corajoso? Vamos lá para morrer com ele também. Entendi. Ou está sendo sarcástico? Já que o Lázaro morreu, nós vamos morrer também, vai morrer todo mundo. Então aí tem uma dupla interpretação aí. Aí eu, particularmente, acredito que ele está sendo mais sarcástico. Por quê? Baseado no contexto. Jesus esteve aqui, só acreditam vendo. Então Tomé era esse cara que tinha essa pegada. Então eu acredito mais que Tomé estava sendo sarcástico do que num ato de bravura. Enquanto Jesus estava preocupado com o propósito de ressuscitar Lázaro, Tomé estão preocupados com a pedra, né? Ou seja, o propósito ele sempre vai ser maior que as pedras. Perfeito, exatamente. Estamos aqui no Hablas Podcast, né? Nós temos o patrocínio aqui do Grupo 1S, tá bom, pessoal? Grupo 1S aí, gratidão, tá? O Grupo 1S, que é um grupo que tem empresas de marketing digital, educação financeira, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos continuar aqui com o nosso... Fica a dica aí, 1S. É isso mesmo? É o Grupo 1S. 1S, isso aí. Então, vamos lá. Agora... Tem algo aqui interessante, pastor. Botar o pastor um pouquinho na parede? Bora. Hoje nós temos muitos jovens que estão almejando, né, o ministério pastoral. Né? Quando você olha lá para 20 anos atrás, como o senhor citou, e na época que o senhor começou, a gente não via tantos jovens, pelo menos eu, né? Eu estou com 43 anos. Né?
Não parece. 43 anos. Deve ser 42, mais ou menos. Tá bom, deu uma moralzinha. 43 não, 42. 42 e meio, mas o formato tá bem. Graças a Deus. Diga, pastor Sérgio, diga, tá bem demais. Então a gente vê hoje, assim, muitos jovens almejando, né, o chamado, querendo ser um pastor. Até dentro, né, do nosso campo lá também, do nosso ministério e fora, né, de outros ministérios. Cada vez, né, jovens mais novos querendo, né, ser um pastor, ser um ministro da palavra. E o senhor, né, como uma referência, como a gente citou aqui, assim, isso é bom, né, quando a gente vê esse desejo. Só que o que a gente tem observado, que muitos acham que, por exemplo, o senhor caiu de paraquedas, por exemplo. Né, e pessoas querem ir direto ao ponto, ele não quer servir no reino, né, não quer trabalhar. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito lá, você pode ser, né, bom de Bíblia, você pode pregar, perfeito. Só que a igreja, né, ela tem que identificar, o povo identifica, né, em você um chamado, né, pelo menos é a visão que eu tenho. Esta Bíblia que nós vamos... Né? E a gente vai observar que o próprio Jesus, né, ele não passa pelas escolas ali, né, teológicas de Hillel, Shammai, não é isso? Parece? Sim, Hillel, Shammai. Isso. Mas ele é reconhecido como mestre, né, pelo povo. Da sabedoria dele. Né, pela sabedoria. Então, o que o senhor poderia falar para nós, né, até de conselho para esses jovens? Para essa galera, né? Para essa galera aí que está, né, almejando. O que eu gosto, essa tradução aqui, dessa Bíblia aqui, deixa eu ver qual é essa tradução. Acho que aqui, Almeida atualizada. Efésios 4:11, aqui está dizendo o seguinte, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu. Algumas versões, ele dá à igreja. Então, quem faz é Deus. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem faz. Então, se Deus te chamou para a vida pastoral, se Deus te chamou para o ministério, como evangelista, como pregador, fica tranquilo que vai acontecer. Uma definição, ainda falando sobre essa questão de chamada ministerial, uma definição que eu ouvi muito interessante é a seguinte: chamada ministerial não é quando todas as portas estão fechadas e você só vê ela. É quando todas as portas estão abertas, mas você só consegue enxergar aquela. Entendeu? Que está queimando dentro de você. Uma coisa que eu digo muito, quando eu falo sobre propósito, tem até uma mensagem sobre Moisés que eu falo sobre isso, sobre propósito. Moisés já tinha um propósito dele, que era libertar o povo do Egito. Só que ele só começou a viver esse propósito com 80 anos de idade. Não quer dizer que alguém só vai viver o propósito aos 80. Não. Sim. Samuel, com 5 anos aproximadamente, quando foi desmamado por Ana, já foi levado para o santuário, ser entregue a Eli para começar a viver o propósito dele. Sim. Davi, muito provavelmente, né, por inferência também, especulação, a gente acredita que aos 17 anos ele foi ungido na casa do pai. Jesus começou com 30, João Batista com 30. Então, repare que para cada um, Deus tem um tempo. Sim. Um é com 80, outro com 30, outro com 5, outro com 17. Então, qual é a idade? É Deus quem vai sinalizar. É Deus quem vai sinalizar. Paulo diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Não é ruim você desejar isso, não. Agora, o que você não pode é querer colocar a carroça na frente dos bois. Sim, eu até entrei nesse assunto porque eu conheci pessoas que foram parar no hospital, né, de problemas psiquiátricos. Então, é excelente o senhor abordar esse assunto para a sua congregação, para o povo que lhe ouve. A congregação que eu digo é o congregar dos irmãos, né? Sim. A filial, a congregação dos irmãos, abordar. Porque é importante pontuar isso. Sim. Porque, às vezes, o cara fica tão desejoso de viver aquilo que ele acaba esquecendo outras áreas da vida. Isso. Então, Deus tem uma chamada. Pastor, Deus me chamou. Então, continue estudando. Continue trabalhando. Que na hora certa as coisas vão acontecer. Vai ter portas abertas para todo lado, Deus vai te direcionar para a porta certa, que é a porta ministerial. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje é que a questão ministerial tornou-se um status. É o que o senhor falou. O cara vê um pregador ou outro viajando do Brasil, fora do Brasil, tá? Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Da noite para o dia, Tem uma história, né? Tudo tem que ter base, tudo tem que ter base. E aí está o segredo. Quando é que a gente descobre se a base está bem sólida ou não? Mateus 7, 24, a partir do 24, a casa construída na areia ou na rocha. É a base. Qual a diferença? As duas casas sofreram a mesma tempestade, o mesmo vento, os mesmos rios. A diferença estava na base. Então, quanto mais solidificado você tiver, quando vier as intempéries, você vai estar preparado para suportá-las. Você não vai desistir da vida ministerial. E aí, como virou status, a galera quer. Eu quero. E você tem que entender que tem um tempo de preparo. E o tempo do preparo sempre é maior do que o tempo da execução. Eu falo sobre João Batista, eu gosto muito disso. Você vai lá em Lucas, capítulo 1, Maria, quando Gabriel visita Maria, Isabel já está grávida de 6 meses. Então, a diferença de idade entre Jesus e João Batista é de 6 meses. João Batista começa com 30 anos, e o texto diz que quando Jesus volta da tentação no deserto, João já estava preso.
Então, quando Jesus começou o ministério dele, João Batista foi preso. Se Jesus começou com 30, a conta é fácil. João teve 6 meses de ministério aproximadamente. O cara ficou 30 anos no deserto para ter 6 meses de ministério. Hoje em dia, o cara quer se preparar 6 meses para ter 30 anos de sucesso. Aí não bate, né? Não vai, a conta não fecha. Não fecha. Então, não estou dizendo que você vai levar 30 anos para acontecer, mas tem que ter um preparo. E o preparo ele pode ser não só com o tempo, pode ser com a medida daquilo que você passa. Porque tem gente que é nova, mas tem uma carga de experiência muito grande, porque a vida já ensinou, já aprendeu. Entendeu? Então, Deus vai te preparar, Deus vai colocar as ocasiões certas. Sirva a sua igreja, sirva o seu pastor. A árvore tem que dar fruto no quintal que ela está plantada. Sim, isso é interessante. Um dos maiores prazeres que eu tenho, pastor Sérgio, hoje é ministrar na nossa igreja. O que adiantaria eu viajar o Brasil inteiro, como eu conheço pregadores que viajam o Brasil inteiro, a agenda do cara é apinhada de compromissos, mas não prega na própria igreja, não abençoa o próprio povo. Então, sirva na sua igreja, sirva o seu pastor, e as coisas vão acontecer. Na verdade, que ele só quer, por exemplo, ministrar. Ele só quer o microfone. É só pregar. É isso aí. Ele não quer servir, não quer trabalhar, ele não sabe que isso faz parte, né, da sustentabilidade que vai. Porque às vezes o cara sobe, ele chega um pastor e ele sobe como se fosse elevador. Aí chega lá em cima, ele não sabe as pauladas que ele vai tomar lá em cima. Tem que né, as crises que vão vir sobre a vida dele, e aí o cara acaba não aguentando. Igual a gente vê muito isso, não suportando a pressão. Isso. Igual aconteceu uma certa situação comigo, né? É uma experiência até nova nessa época, que o pastor Sérgio foi tirar férias, né? Como todo pastor é importante, merecidamente, né? Merecidamente ele foi tirar férias. De tanto que é peleja. De tanto que é peleja. Aí ele foi tirar umas férias, né? Aí eu recebi um contato de uma irmã da igreja falando que o irmão dela tinha falecido, né? Ou seja, eu que teria que fazer o culto fúnebre. Aí no mesmo momento, eu estava na sede, né? Nesse momento que eu recebi esse telefonema, eu fiz um teste. Eu falei com alguns jovens, assim, né, da igreja, e falei, eu vou fazer um sepultamento lá agora, né? Mas graças a Deus eu aprendi muito, né, com o pastor Sérgio, até com o próprio saudoso pastor Gilson, né? Aí eu fiz um teste com a galera lá e falei assim, vou fazer um sepultamento. Quem vai comigo? Ninguém. Ninguém quis ir, né? Então, assim, a maioria das pessoas, né, em todos os lugares é assim, né? Jovens. Eu sou jovem, né? Melhor num velório do que numa festa, a galera. Então, assim, eu sou jovem, eu tenho 25 anos, por mais que eu não tenha, né? Não, jovem já, por 25 anos. 25 anos, então, assim... Muita lenha pra queimar, pastor Sérgio. Arranca o couro desse vaso lá, mano. Arranca o couro desse vaso lá. Aí, né, fizemos esse teste e ninguém, né? Ou seja, talvez se eu chegasse, prega mais tarde no culto. Isso aí, o pregador não vai, quem quer pregar? Porque quem quer pregar? Deus atrela muito a questão, assim... só você ministrar e pregar. Só o altar, né? O reino de Deus é isso, é você ministrar e pregar. Claro que a gente tem que pregar, Sim. É uma ordem, um mandamento de Jesus. Só que muitos deles atrelam só a isso. Sim. E aí foi como ele estava falando. Eu mesmo, quando eu cheguei no campo da ADVEC, eu assim, não conhecia ninguém, né? Foi Deus que me direcionou para lá. E comecei a trabalhar lá no engenho, né? Com o pastor Gilson, como o senhor já esteve lá ministrando. E assim, eu não imaginava que seria... né, tudo isso. Então, quando você começa a viver, a praticar, aí você vê que o negócio é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente, é bem diferente. Continua a sua... Entrega tudo, vaso, vai. Então, aí a questão da... né, a galera tá assim... Tem até uma frase do pastor Sérgio, que ele fala muito lá na igreja, que eu acho interessante. Ele diz que quanto mais você se distancia do altar, mais você se aproxima do altar, né? Porque as pessoas querem chegar no altar, mas não querem servir, né, para poder chegar no altar. Então, isso aí porque quando você tem muita sede ao pote, né, você só vê aquilo. Você só vê aquilo. Aí ele fica fissurado só naquilo. Aí você deixa de servir, você deixa de trabalhar, né, dentro da igreja. E a gente sabe que para um culto acontecer, né, requer diversos tipos de atividades ali que estão acontecendo simultâneamente. Uma logística, né? Uma logística ali, são os diáconos trabalhando, os obreiros. Então, dentro desse assunto ainda que a gente está conversando, então o conselho que o senhor dá, né, para esses jovens, né, que estão almejando... Observa a vida de Abraão e de Isaac. Ambos cavaram poços. Sim. E ambos edificaram altares. A única coisa na vida que você começa por cima é cavando poço. E termina embaixo. Mas altar você começa embaixo. Eita, vamos dar lugar. Termina em cima. Então... não só queira altares, mas também os poços. Qual a diferença do altar para o poço? Quando você está cavando um poço, você tem que entrar nele. Não tem jeito. Estamos falando, usando aqui um exemplo do tempo passado. Hoje em dia tem máquina que faz isso. Mas eu já cavei poço na roça.
você tem que entrar no poço. E quando você entra, você desaparece. Desaparece. Ih, agora, no altar, todo mundo tá te vendo. Então, tem uma galera que quer o altar, mas não quer o poço. Então, meu filho, vai cavar poço primeiro. Depois que você cavar muitos poços, que entulharem, você desentulhar, aí o altar, vai chegar a hora do altar, que você vai ser visto, vai ficar tudo tranquilo. Mas vai cavando poço. Vai fazendo sepultamento. Vai fazendo sepultamento, isso aí. Vai. Uma vez uma pessoa chegou... caixa de som nas costas, vamos embora. Uma vez uma pessoa chegou pro pastor Sérgio e ela soltou assim, né? Pastor, tem um cara bom pra indicar pra pregar. Aí o pastor Sérgio soltou assim pra ela. Rapaz, eu tô precisando de um pregador pra fazer um culto fúnebre. Aí você vê se o cara tem palavra, né? Inclusive, lá na nossa filial, nós tivemos 35 sepultamentos, pastor. Misericórdia. Já assumimos no meio da pandemia. Agora, na época da pandemia? No meio da pandemia, muito idosos, muita coisa. Então a ideia é colar com quem tem mais experiência, né? Nós que somos jovens, né? Perfeito. Então, assim, sempre que acontece uma situação dessa, ligava pro pastor Sérgio, ó, precisando de mim, vamos lá. E ficava lá, né, assistindo, aprendendo, né? Perfeito. Inclusive, na minha primeira experiência com culto fúnebre, o pastor me deu a oportunidade de orar, né? Uhum. Aí ele explicou, eu já sabia, né? Porque a gente, né, já estava acostumado e tal. Mas ele ficou com medo aí, ele... Eu vou chamar aqui o diácono Isaías, né? Não ora pelo morto, ora pelos vivos. Ele vai orar para Deus consolar a família. Tem que estar ligado para entender esse tipo de coisa. Olha a importância de estar perto do líder. É isso aí. Vou dar um exemplo aqui. Moisés e Josué descendo do monte. Josué falou, Moisés, ouço alarido no arraial, mas não sei se é de guerra ou não sei se é de festa. Moisés falou, não é nem guerra e nem festa, é rebelião. Eita. Porque nem sempre o liderado tem o mesmo ouvido do líder. Moisés falou, não é nem guerra e nem festa, Josué. Isso é rebelião, tem um bezerro de ouro lá. Mas a diferença de estar com os ouvidos atentos, né? É a diferença. Exato. Você quer ver? Tá. Elias e o moço dele. Elias, isso é interessante. Elias está lá, Elias coloca a cabeça entre o joelho. Elias ficou numa posição fetal, igual um feto na barriga da mãe. Então Elias está com a cabeça entre o joelho e manda o moço subir 7 vezes. Na 7ª vez o moço volta e fala, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem que vem da banda do mar. Elias falou, então manda a cabra para ele ao carro e correr, porque eu ouço o ruído de abundante chuva. O moço viu uma coisa pequena, Elias ouviu coisa grande. É a importância do líder. Porque o nível de revelação do líder sempre é maior do que do liderado. Deus nunca vai dar para um liderado o mesmo nível de revelação do líder. Não adianta. Então Elias falou, ó, você viu uma coisa pequena, eu estou ouvindo coisa grande. Porque Deus sempre dá um nível de revelação maior para o líder do que para o liderado. Por isso que é importante o liderado estar próximo ao líder, para aprender, para poder ver, para poder ter essas experiências, para quando chegar a vez dele, ele já está ávido a fazer o que tem que ser feito. E tem também a diferença, né? A gente até chegou a falar aqui de citar aqui algumas referências, né? O senhor mesmo citou aqui várias referências na ministração da palavra. Só que, assim, eu tenho uma opinião formada em relação a isso, né? Porque eu acho que você ter referência é diferente de você ser mentoreado, né? Sim. É totalmente diferente. Sim. Você ter uma referência, né? Mentoria, eu acho que é uma pessoa quando está do seu lado, né? No dia a dia. Por exemplo, hoje eu tenho o pastor Sérgio como meu mentor, né? Porque está do meu lado, está me ensinando. Quando eu erro, ele dá aquele puxão de orelha. Perfeito. Mas quando eu acerto, ele também, né, faz o elogio. Então, eu acho que isso é uma mentoria, né? Tá todos os dias ele falando, tá todos os dias ali... Isso é de Deus, hein? Isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Forte. Pode trazer... Alô, Tônica, patrocina a gente aí. Minha linda, se você conseguir um café, meu Deus do céu. Pensa. Vai fechar com chave de ouro. Meu Jesus amado, senti até a minha presença. Obrigado, linda. A xícara, tá. Isso. Gente, aqui é tudo ao vivo. Vamos lá. Tudo, vamos embora. Tá, linda. Pode levar a xícara. Isso. Tá tranquilo. Obrigado. Então, diga, meu mano. Então tem uma diferença, né, enorme de referência para mentoria. A referência você está longe. Que é vamos por exemplo prático. Você está dirigindo o seu carro e vê uma placa. A placa é uma referência, mas você está dentro do carro. Exatamente. Cadê o dedinho? Você sabe por que eu faço isso, né? Não. Antigamente, quando a gente ia gravar, olha, parece até que eu estou idoso. Volta, mas quando eu comecei... que eu contratei os primeiros caras para gravar minhas mensagens, não tinha microfone de alta pendância para colocar na igreja, para pegar a reação da igreja. Então, quando eu pregava e falava alguma coisa que a igreja reagia, a galera pentecostal, né? Então virava o microfone para a igreja para poder pegar o som da igreja. Senão ficava só o som do pregador. Aí virava o microfone, só que virou hábito. Rapaz. Virou hábito. Mas a ideia é essa, surgiu disso aí. O cara que me filmava, o Medeiros, até mandar um abraço para ele, tem tempo que eu não vejo. Você está falando de 15 anos atrás, mais de 10 anos atrás. Ele dizia, quando o povo reagir, você vira o microfone pro lado do povo pra gente captar o som do povo, para não ficar aquele negócio monótono. Eu falei, beleza. Aí eu fui criando um hábito. Aí até hoje.
tá do mesmo jeito. É. Mas aí, a referência é isso aí. A referência e a mentoria são coisas diferentes. Só entrando nesse gancho aí, eu ouvia muito, assim, não que eu não ouço agora, né? Eu escuto muitas mensagens do senhor. Muitas mesmo. E teve uma época que eu escutava mais ainda, né? Muito mesmo. O senhor é uma referência como pregador pra mim, né? Bondade sua, mano. Obrigado. De coração. E eu cheguei a uma época, o pastor Sérgio sabe disso, do que eu tô falando. De tanto eu escutar o senhor, eu tava fazendo isso. É normal. Quando você ouve muito alguém, é comum. Às vezes eu me pego fazendo coisas que o pastor Silas faz. Falo, caramba, tô fazendo igual ele. Você ouve muito uma pessoa, é comum você pegar uma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra, né? Várias aí a diferença... tirando a harpa do Salgueiro, essa é antiga, rapaz. Essa aí eu tava crente. Esse dia foi forte. Porque aí outra coisa, você falou de referência, mentoria, tem a referência, a mentoria e a cópia. Tem gente que copia, outro 100%, né? Se você pegar uma coisa ou outra, é normal. Agora, assim, é comum. E é muito importante quando você falar algo de alguma pessoa também citar ali, né? A fonte, chama-se fidelidade intelectual. Isso. Hoje em dia está muito deteriorado. Porque o cara pega alguma coisa que ouviu outra. Tem coisa que é comum, tá no texto. Todo pregador que for falar vai falar aquilo. Você não precisa citar a fonte, tá ali. Agora, você lê uma coisa muito profunda de um livro, cite por quê. Isso aqui foi o Warren Wiersbe quem disse. Isso aqui eu li do tal, fulano de tal. Isso divide a responsabilidade. O que eu falo pra galera que estuda comigo, que eu dou curso de hermenêutica e homilética até hoje. Particular, né? Então, nos grupos que eu tenho. Então, eu falo pros caras, divide a responsabilidade. Porque você pode falar alguma coisa muito profunda, terminar o culto, suponha que o pastor te indague. De onde você tirou isso? Foi você que pregou, aí você não quer citar a fonte aí. Você nem sabe, você ouviu o outro falar, ouviu o Isaías falar, e o Isaías ouviu o Sérgio falar, o Sérgio ouviu o outro falar, um passando pro outro, telefone, você ninguém sabe de onde veio. Tema de mensagem. Aí quando alguém chega e pergunta, e aí? Aí você não tem uma resposta. Olha a vergonha que você vai passar. Rapaz. De onde você tirou isso? Eu não ouvi alguém falar e você está replicando? Então você tem que ter a fonte. Onde é que você leu isso? Tal lugar, tá assim, fulano de tal falou. Opa, você está dividindo a sua responsabilidade. Como disse fulano de tal, você está dividindo a sua responsabilidade. Exatamente, Você está dividindo a sua responsabilidade. Ou quando não tem certeza também que a gente vai citar alguma coisa, vai dar o exemplo de ontem, né, da palavra que eu ministrei lá, a distância de Cafarnaum para Naim. Legal. Aí alguns falam que é aproximadamente 30 a 38 quilômetros. Né? Então, quando você não tem certeza, é bom você colocar aproximado. Exatamente. Para poder, que aí você fica alguns dizem isso, outros dizem aquilo, é muito comum. Quando eu vou ministrar, quem me acompanha sabe, eu sempre digo, irmão, isso aqui é um pensamento meu. Eu sempre bato nessa tecla. Irmão, o que eu vou dizer aqui é um pensamento meu, interpretação minha, e você não é... isso aí, eu ainda brinco, é a versão Renan de Mello. Você não é obrigado a concordar comigo. Pronto, você já aliviou a tensão, não tem aquele negócio. Agora, quando você afirma 100%, é complicado. E esse é o problema de copiar as pessoas. É o que você falou, tem a referência, tem seus mentores. Agora, copiar, Deus te chamou para ser uma voz, Deus te chamou para ser você mesmo. Deus não precisa de 2 Renan, Deus não precisa de 2 Isaías. É um de cada que Deus quer te usar do seu jeito, da sua forma. Repetindo, não quer dizer que você não tem que ter referência. Você não possa ter alguém que você se inspire e replique algumas coisas, um gesto, um trejeito, uma frase. É normal, é legal isso. Legal, eu gosto disso. Agora, o problema é quando o cara copia 100%, perde a sua identidade. Perde a sua identidade. A ideia não é essa. Já aconteceu às vezes, eu vi alguém ministrando assim, né, antiético, citar nome, eu vi alguém na igreja, assim, que a gente tá do altar, tá vendo o povo, né? Aí a pessoa fala, isso daí eu já vi no YouTube. É que hoje em dia, né? Qual a fonte? YouTube. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Que a pessoa só quer comer ali, né? Aí só quer comer na fonte ali. Linda, muito obrigado, tá? Obrigado. Então... Eu vou querer umzinho também, tá bom? Agradeço. Agora, pastor, vamos lá. Agora é uma situação aqui que... Como que é... Vamos, tá ficando quente. Como que é esse negócio... Você é maratonista, né? Meu Deus! Meu sonho é correr uma maratona. Vamos pontuar. A galera confunde, né? Assim, uma maratona são 42K, irmão. 42 quilômetros e... Mas eu vi lá que o senhor tá bem amassado, hein? O máximo que eu fiz foi 18. Meia maratona são 21. Eu tô treinando pra fazer 21. 21, né? 21. Que requer um preparo muito grande, rapaz. Requer um preparo muito grande. Mas uma das coisas que a corrida mais me ensinou é que a gente sempre pode romper limites. Porque eu era sedentário, mano. Eu era muito sedentário. Porque, voltando, não tem jeito de desatrelar as duas coisas, né? Vida ministerial, no meu caso da itinerância, ela acaba te deixando sedentário, porque cada dia você está num lugar diferente. Aí você dorme em horários diferentes. Pô, quantas vezes eu pregar virado, porque não deu tempo de dormir. E aí, no outro dia, você não tem como você acordar às 5 horas da manhã. Você está 24 horas sem dormir, você vai dormir até meio-dia. Aí como é que você vai manter uma rotina de exercício? Você tem que ter muita força de vontade. E a atividade física me ensinou isso. Então, quantas vezes horário desregulado, aí comia demais. Todo lugar que você vai, aí eu vou lá na Rua 12, pô, fiz uma feijoada aqui para você. Vai na outra, tem uma pizza aqui para você. E todo dia, você replica por 20, 30 vezes no mês.
Então, se você der bobeira, igual o pastor de igreja, termina o culto, o pastor, trouxe um presentinho pro senhor, um doce. Aí vem a irmã, tem um bolo. Aí o outro, vamos almoçar lá em casa domingo. Aí você vai receber um pregador, toma um refrigerante com ele, um negócio, daqui a pouco você tá sedentário. E eu vivi isso até 2018, eu vivi isso. Desse jeito. Eu tava 16 quilos acima do peso. Pega a foto minha antiga que você vai ver. O que foi meu start? Pastor Christian, nosso amigo Pastor Christian. Tá na Devec São Paulo hoje. Antes ele era do Recreio. E ele é meu conterrâneo. Na cidade dele, muito perto da minha lá. Sim. E a gente depois nos conhecemos aqui, fomos treinando amizade. Ele sempre me chamou. Ele é atleta a vida inteira, né? Pô, vamos correr. Eu dizia, cara, isso não é pra mim. Que correr o quê? Isso não é pra mim. Aí ele teve o problema dele, teve o câncer. Avançado e agressivo. Né? Várias sessões de quimio e de rádio. E quem já teve a infelicidade de lidar com isso, sabe que o que mata mais é o tratamento do que o próprio câncer. Porque o tratamento da quimio e a rádio, muito pesado, qual é a função? É matar matar as células cancerígenas. Só que não tem como a quimio e a rádio separar. Essa célula cancerígena, essa é boa. Mata tudo. Mata tudo. Para matar o mal, mata tudo. Então, se o cara não estiver bem fisicamente, uma gripe mata ele, qualquer coisa, porque fica muito debilitado. E aí, quando o Christian saiu desse processo, o pastor Christian saiu desse processo, ele me contando que o médico falou, rapaz, a sua resistência física te ajudou demais. Aí. Se você não fosse um atleta, cara, você não teria aguentado. Quando ele saiu, que ele me falou isso, meu irmão, eu falei, Jesus, e aí tem um adágio... Aquele estalo, né? Tem um adágio popular que diz o seguinte, quando a casa do vizinho tá pegando fogo, a sua tá correndo risco. Já viu quando você vai no velório de alguém que morreu de acidente de carro? Você sai de lá 40 por hora com cinto de segurança. Exatamente. Um amigo seu descobriu uma doença, você corre pro médico fazer exame. Quando o Christian, um pouco mais velho do que eu, falei, rapaz, se ele superou porque estava bem fisicamente, se fosse comigo. Eu estava enrolado, então eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí quando ele voltou, o médico liberou ele para caminhar, para fazer atividade, ele falou, Renan, eu posso fazer caminhada. Eu falei, correr eu não aguento. Agora, caminhar eu aguento, velho. Aí eu botei um tênis no pé e fui caminhar com ele. Aí quase todo dia eu ia caminhar com ele. E fui pegando o hábito. Quando eu assustei, eu estava correndo 3 quilômetros, 4, 5, 6, 7, 10. Ele foi embora para São Paulo e eu continuei correndo. Aí peguei hábito. Pegou o hábito, né? Criou o hábito, assim. Então amo correr. Hoje a corrida me faz muito bem. Eu eliminei 16 quilos. Rapaz. Eliminei 16 quilos, então me ajudou muito. Tem lugares que eu chego hoje, o pessoal usa foto antiga no cartaz. Eu falo, cadê o pregador? Cadê o pregador? Você tá mais velho lá no cartaz, eu fico todo bobo, né? Você tá mais velho lá, tá mais novo, tá? Por quê? Mas aí não é só a questão do peso. É tudo fôlego para pregar. Entendeu? Hoje eu prego com muito mais energia, qualidade, né? Na hora de pregar, porque você não se sente tão cansado, respiração melhorou, tudo melhora. Então é muito importante. O senhor se considera hoje uma pessoa disciplinada? Sim, disciplinado, sim, consigo. Consegui. E agora eu tô me arriscando em outras áreas. Fiz um rapel semana passada. Desci lá no Morro Dois Irmãos, lá, 100 e tantos metros na corda, e gostei do trem. Porque eu não sou muito chegado em altura, não, velho. Eu ando de avião o Brasil inteiro, mas não sou muito chegado em altura, não. Eu sento no corredor. Não vou mentir, não. Não gosto muito de ficar na janela, não. Sento no corredor, qualquer coisa eu corro. Não sei pra onde, mas vou correr. Não sei de onde dá pra correr no avião, mas vou correr logo. E, rapaz, olha que loucura. Abrindo parênteses do que a gente tá falando. Eu gosto muito dessa questão de pesquisa. Eu tava vendo que 90% das pessoas que sobrevivem a acidente aéreo sentam atrás no avião. Então eu só fico na 30 e pouco e no corredor. Se tiver uma chance, é minha. Eu confio em Deus, mas faço a minha parte, entendeu? Mas aí eu fiz o rapel agora, a altura, e é muito interessante, rapaz, essas experiências que ajudam a gente a aplicar em outras áreas da vida. E a questão do preparo, né? Como o senhor está falando, né? Mas para você ver como você pode aplicar para as outras áreas, que o guia que estava com a gente, o profissional, ele falou assim, vou te amarrar, vou te colocar na corda, e quando você começar a descer uns 2 metros aí na pedra, você confia na corda, solta os braços, eu tô derrubando a estante aqui, confia na corda e solta os braços. Cara, que experiência. Eu com medo de altura olhar 100 e tantos metros, a Baía de Guanabara lá embaixo. E você abrir a mão só com a corda na sua cintura aqui, né? Claro, tem o equipamento. Então você aprende a confiar. Quando eu vi aquilo, ele falou, se solta, pode ficar de boa, você não vai cair. Eu falei, rapaz, é igual Deus faz com a gente. Vai, meu filho, vai só. Eu tô segurando a corda, cara. Você não vai cair, vai lá. E a gente fica com receio por não confiar. Isso é fé. Não confiar, né? Cara, não foi imediata a aplicação quando eu passei por isso. Falei, que coisa interessante. Então foi muito legal o rapel. Tô pensando até num paraquedas, velho. Cara, quando é pregador, não tem jeito, né, cara? É tentar muito... Tá descendo de rapel, Deus tá dando mensagem. Não tem jeito, não tem jeito. Então, é tentar muito ao Senhor pular de paraquedas, mas... Então, foi muito legal, foi interessante. E sempre que eu posso, eu recomendo a galera, quem puder. E o que eu vou falar aqui é cientificamente comprovado. 20 minutos de caminhada 3 vezes por semana, você já vai ter resultado. Você não precisa correr.
20 minutos de caminhada. Coloca um tênis. Eu comecei com um tênis de 50 reais. 20 minutos de caminhadas para começar? 20 minutinhos de caminhada. Pô, não tem local. Uma esteira no quintal de casa. Se você tiver vergonha de fazer, irmão, de quem você sente vergonha, vai nem segurar a alça do seu caixão. Então vai lá e faça, irmão. Vai lá e faça. 20 minutinhos de caminhada, 3 vezes por semana. Vai pegando ênfase, a serotonina vai correr no seu corpo, a endorfina, a adrenalina. Você vai ter resultado. E outra coisa, isso aqui também, o cérebro precisa de oxigenação. Você lida com essa área, você sabe. Você trabalha com mentoria de pessoas, você sabe. A oxigenação do cérebro é muito importante. Você tem que oxigenar o cérebro. Muito importante. Por que a pessoa, quando vai ficando idosa, vai perdendo um pouco da consciência? Que o cérebro para de oxigenar. Então, quanto mais o sangue circular no seu corpo, melhor a sua memória vai ficar. Tudo vai contribuir. Então, hoje, quando eu corro, que eu gosto de correr pela manhã, então meu dia fica fluindo perfeitamente, né? Hoje eu não consegui porque eu tinha que vir para cá. Mas aí, à tarde, estou na academia. Mesmo que eu não corra na rua, vou para academia. E quando eu viajo, eu levo tênis, que aí eu não preciso de academia. Qualquer lugar. Tem uma rua na frente do hotel? Dá para correr. Faço lá 4, 5 quilômetros. Quando eu estou animado, que eu estou bem, 7, 10, mas faço alguma coisa. E só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Pega a dica, o horário que o senhor geralmente acorda... 5h20 da manhã. 5h20 da manhã? Todos os dias? Todo dia. Mas final de semana também? Final de semana. Já entra. Eu tive que conversar com um psicólogo por causa disso, inclusive. Porque quando eu acordava à tarde, eu ficava mal. Não estou dizendo que é errado acordar tarde, não. Porque gente, já criou pelo o amor de hábito Deus. mesmo, né? Já... Cada um tem um hábito, não tem como você julgar o caráter de alguém pelo horário que ele acorda. Isso seria loucura. Mas muito cedo, meu pai já colocava a gente para trabalhar. 8, 9 anos de idade já trabalhava. Eu tenho cicatriz aqui que eu adquiri com 8 anos de idade trabalhando. Minha mãe me ensinou a trabalhar, meu pai. Só que meu pai tinha um adágio, cara. Meu pai acordava a gente cedinho e dizia assim, ó, passarinho que não deve nada a ninguém já está acordado. Vambora. Aí desligava tudo. Aí, quando eu comecei a trabalhar com a mente, porque o pregar é você trabalhar com a mente. Vamos tirar aqui a questão espiritual da coisa agora. Trabalhar com a mente. Eu preciso ler, tá? Então, minha mão não é calejada por um cabo de enxada. Mas a mente é calejada por ler, por estudar. Eu leio um livro por semana faz 12 anos. Há 12 anos? Há 12 anos eu leio um livro por semana. Um livro por semana? Por causa do Dr. Miles Monroe. Dr. Monroe. Vi o Dr. Monroe ministrar, eu adquiri o hábito. Então, quando eu comecei a conseguir criar meus filhos, pagar a escola, comprar carro, conseguir começar a melhorar minha qualidade de vida usando a mente, isso me pesava, que às vezes eu não me sentia bem. Dizia, poxa, eu devia estar com a mão calejada. Um erro. Não tem quem disse que tem que estar com a mão calejada para poder se dar bem na vida, né? Não estou dizendo que não. Pegue no pesado, como eu já peguei e tal, mas tem uma hora que... Uma frase, pastor, que me ajudou muito, pastor Sérgio, o senhor já deve conhecê-la. Use o seu bolso para encher a sua mente, que um dia a sua mente vai encher seu bolso. É isso aí. Eita. Invista em conhecimento. Invista em conhecimento. E chega um momento que o senhor quer trabalhar mais com a inteligência do que com a força. Claro, né? claro. Já foi a época de quem vence é o mais forte. Hoje vence quem é o mais inteligente. Exatamente. Não tem mais espaço para o bom, não, mas só para o melhor. Então você tem que ter informação, tem que estar atualizado. Se eu não me engano, foi Karl Barth quem disse: o pregador tem que estar com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Você tem que estar atualizado, entendeu? Então, mas eu sempre trabalhei. Então, quando eu acordava mais tarde, eu ficava com a consciência pesada. Aí o psicólogo falou: cara, isso aí é por causa do seu pai que te acordava muito cedo. Então eu criei o hábito de acordar normalmente 5h20, 5h40, às vezes 5 horas, já desperto sem o telefone tocar. Aí levo meus filhos na escola, quando eu estou no Rio, então criei o hábito de acordar cedo. É claro, você passa aí 3, 4 dias viajando, não dá para acordar, aí muda, aí você vai dormir até mais tarde, que você tem que recuperar a saúde, mas normalmente, 90% dos dias eu acordo 5h20, 5h40 da manhã. É o que eu gosto. Aí tiro meu devocional, leio alguns capítulos da Bíblia, medito comigo mesmo alguns minutos, 20, 30 minutos, corro, às vezes eu faço devocional depois da corrida também, porque dependendo do dia, se eu não for correr na hora, eu perco o ânimo. Que tem isso também, não tem robô não, irmão. Então, assim, eu deixo o tênis do lado da cama, para já acordar e já vê-lo para a mente receber aquela mensagem. Você tem que correr. Aí, às vezes, quando eu estou mais tranquilo, eu faço devocional antes, às vezes faço depois. Entendeu? E dedico a parte do meu dia à leitura, normalmente 2, 3 horas eu consigo dedicar a leitura. Tem até um livro, né? Que a gente pode deixar uma dica aqui, que é o Milagre da Manhã. Não sei se o senhor já chegou a ler. Livraço, já li. Então, é um livro, né? Já li tanto o Milagre da Manhã quanto a Equação do Milagre, que é uma sequência do Milagre da Manhã, do Hal Herold. Aí, desses livros, muito Hal interessantes, Herold. né? Para poder... Outro muito bom, O Poder do Hábito. Poder do Hábito. A leitura também. é um pouquinho cansativa. Tem uma hora que a leitura fica um pouquinho cansativa, porque ele dá muito dado científico, mas ele é um livraço. É grossinho o livro, mas tem muito conteúdo. Para quem gosta, né? Nada contra coach, pelo amor de Deus. Até eu gosto, eu ouço os coaches, mas assim, o cara que deu o start desse Tony Robbins, né? O americano Tony Robbins, da década de 80, 86, o cara lançou o primeiro livro. Então, o que essa galera fala agora, sem desmerecer ninguém, sem citar nomes, por mais que a língua coce. Não vou citar nomes. Mas os caras só repetem o que ele fala. Então, você vai lá em Tony Robbins, em 86, o cara escreveu um livraço chamado Poder Sem Limites.
PNL, Programação Neurolinguística. Foi um dos livros que me ajudou muito. Eu gosto muito. Eu leio de tudo. Eu tenho essa questão. Leio diversos de tudo. assuntos, né? Tudo, leio de tudo. Até bula de remédio. Se eu tiver em algum lugar aqui, não tem nada para ler, eu vou procurar uma coisa para ler. E o senhor tem bastante livros, né? Tem cerca de Tem quanto? Nada. Meu sonho é ter muito livro. Eu tenho 1.500, mais ou menos. 1.500 livros? E desses 1.500, leu quantos? A metade. A metade? Eu devo ter lido uns 800 livros até agora. Porque também tem muito livro de pesquisa também, Exatamente. Tem livro de comentário bíblico, é para pesquisa. Você não vai ler um comentário bíblico inteiro. Quem quiser fazer, faça. Mas um comentário, você pega um texto lá e depois vai em cima para ver o que o comentarista fala. Né? Então, desses 1.500 livros aproximadamente, eu li uns 700, 800. Eu não fiz a conta exata, né? Mas uns 700, 800, porque há 12 anos eu leio um livro por semana. Claro que tem semana que eu já li 2, 3 livros, porque era um livro pequeno, e já teve que passar o mês inteiro lendo um livro que tinha 1.200 páginas, 1.300 páginas. Entendeu? Mas um pelo outro, no final do ano, média de 48, 50, 52 livros. E o senhor tem uma frase também muito interessante, que é: o sistema é bruto. O sistema é bruto. Explica melhor aí. Isso é da roça. Uhum. Isso é lá da roça. A gente usava isso, né? O sistema é bruto, ou seja, a coisa aqui é difícil. O sistema aqui, o negócio aqui é complicado. É pesado, e né? trazendo para a vida é um sistema bruto, né? A vida não te dá colher de chá, meu irmão. A vida não dá colher de chá. Então, quando eu brinco, né? O sistema é bruto, mas nós somos mais brutos que o sistema. Então, vamos para dentro. É uma frase que eu uso, o pessoal pensa que é minha, mas não é não. Isso é da roça. A gente usava muito lá na roça. Tem música secular com esse tema, inclusive. Mas eu gosto muito de usar para falar da dureza, que o negócio você tem que ter força de vontade para fazer, senão você não vai. Vamos lá. Agora a gente vai mudar aqui, vamos fazer um comentário aqui de um assunto. Como eu havia falado para o pastor, né, eu sou formado na área de educação financeira. Ótimo. Né, e mais do que a teoria, né, inclusive na semana que vem a gente vai estar gravando um podcast em relação a essa questão da minha história. Legal. Né, todos mundo almejam atingir o primeiro milhão, né? Quero assistir. E eu atingi o primeiro 1,5 milhão de dívidas. Meu Deus! 1 milhão inverso. Inverso. Negativo. Há 12 anos Aí, atrás. 1 milhão inverso. Há 12 anos atrás, e assim, foi verídico, né? Graças a Deus Sangue hoje... e fogo, varão. 1 milhão de dívida. Graças a Deus, né, em 4 anos aí meio eu consegui quitar tudo. E hoje Deus está me usando nessa área, né, como educador financeiro. Autoridade na área. E aí, pastor, tem uma coisa interessante. Em Mateus, né, 6,33 vai dizer que buscar primeiramente, né, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu vou construir aqui uma pergunta para poder... a questão aqui de primeiro, ela está com uma questão de prioridade, né? Prioridade. Né? Não quer dizer que é só né, o reino de Deus. E aí, quando a gente vai olhar, o senhor até comentou aqui do Tony Robbins, né? A gente tem outros homens hoje, até dos mais ricos no mundo e no Brasil, que utilizam né, a Bíblia para poder enriquecer. Porque a Bíblia ela tem muito conteúdo acerca de prosperidade, finanças. Aí uma pergunta aqui, o senhor vai colocar a opinião do senhor. No Brasil aqui, é por causa da cultura, né? 77% da população está atolada em dívidas. Né? Isso é uma pesquisa atualizada da Serasa agora. Estão atolados em dívidas. Eu faço parte desse clube aí. Né? Eu faço parte desse clube aí. É o tal do Serasa e do SPC. Eu entro e saio, A cota vence, eu volto. Mas, enfim, a gente observa hoje que quando a gente vai falar de finanças dentro da igreja, no modo geral, que estou dizendo agora, tem uma resistência assim, muito grande do povo. Aí como é que pode a gente falar de um Deus que ele é dono do ouro e da prata e a gente carrega a Bíblia todos os dias, mas a gente tem uma resistência tão grande acerca de finanças. Quando vai falar de prosperidade de finanças, parece que isso não é para nós. Então, assim, eu queria que o senhor fizesse um comentáriozinho dentro da sua experiência, né? Sim, texto que me ajudou muito nisso. Você usou o texto perfeito. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Porque tem pessoas que elas só acham que... Só o reino. Exatamente. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é o reino de Deus? Tem gente que confunde. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. Foi Paulo quem falou. O reino de Deus é o governo de Deus na terra. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na terra. Onde houver alguém que reconheceu Jesus como Salvador, que é governado por Deus, ali está o reino de Deus. Foi Jesus que falou. Ele está entre vós, está aí. Então o reino de Deus é o governo de Deus, ok? Então começa por aí. Então o governo de Deus não anula as outras coisas. E é o que você falou, é um termo normativo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas do contexto, que é o comer, que é o vestir. Deus cuida da ave do céu. Deus cuida. E esse texto é tão interessante, se eu não me engano, tem uma tradução que em Lucas diz o seguinte, que Deus cuida do corvo.
E corvo, à luz do Antigo Testamento, é animal imundo. Corvo era animal imundo. O corvo saiu da arca de Noé, o corvo sustentou Elias. O corvo aponta para o próprio diabo, dependendo do significado do texto. O corvo aponta para a palavra de rapina. E Deus fala, eu cuido do corvo, não vou cuidar de vocês. Ou seja, eu cuido de um animal imundo segundo a lei. Não vou cuidar de vocês? Então o pessoal olha com um olhar pejorativo. Eu visto a erva do campo, que não, amanhã está morto, hoje amanhã está morto. Não vou vestir vocês? Então a gente está dizendo, ó, comida, vestimenta, bebida, vida social faz parte do meu reino. Mas não deve ser prioridade de vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e essas demais coisas virão a reboque. Ele não está anulando essas coisas. Sim, não está anulando. Só está dizendo que eu não devo trabalhar só pensando nisso. A minha primazia é o reino de Deus. Para que Deus me prospera? Para eu abençoar o reino dele. Se eu penso em Deus me dar hoje R$1 milhão só para o meu conforto, aí sim eu estou colocando o amor ao dinheiro no primeiro lugar. Agora, peraí, se hoje Deus me der R$1 milhão, se eu conseguir R$1 milhão hoje, quantas pessoas eu vou abençoar? A minha igreja vai ser abençoada, eu vou ser fiel a Deus do mesmo jeito. Beleza, ponto. Então, o texto de Mateus 6,33 não está anulando. Porque quando você pensa só em você, aí se o dinheiro é só para você, você perdido, acabou. Aí você é tão pobre que só tem dinheiro, como diz aquele você é tão pobre que só tem o dinheiro. Agora, um dos textos que mais me ajudou a ter a mente aberta para essa questão é o texto de Romanos, que é uma carta extraordinária, né? Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu filho, seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí, isso é forte. Peraí, irmão. Se eu acredito que Deus não me dá dinheiro, eu estou dizendo que o dinheiro é mais importante que Jesus. Quer dizer que ele dá o filho dele, exatamente, a primogenitura da criação, o primogênito da criação, o unigênito de Deus, depois tornou-se primogênito, né? Para não cometer heresia, o unigênito tornou-se primogênito. E Deus fala, Paulo fala, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, como não nos dará também as outras coisas? Aí você vai analisar o contexto, tá falando de espada, de fome, de perseguição, tá beleza, ok. Mas vamos trabalhar o texto com mais calma. Peraí, então quer dizer que se eu acredito num Deus que me dá o filho dele, mas não me dá uma condição de cuidar do meu filho, peraí, que teologia é essa? Que teologia é essa? Então o Deus que nem mesmo a seu filho poupou, ele pode me dar condição para criar meus filhos, pode me dar condição para poder pagar uma boa escola para eles, para que eles sejam pessoas influenciadoras dentro da sociedade. Agora, qual a diferença? Acho que aqui que está o X, pastor Sérgio. Tem gente que não está preparada para isso. Não está preparada. O cara não consegue lidar com R$1.000, vai lidar com R$1 milhão. Aí entra aquela questão, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu cheguei a falar até isso lá na igreja ontem, na palavra de oferta, né? O cara não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Não, quando eu for rico, eu vou abençoar muita gente. Isso não existe. Esquece, se não é agora, se não abençoa agora, se não faz com 100, não vai fazer com 100 mil. Verdade. Se não faz com 1.000, não vai fazer com 1 milhão, irmão. Não vai. Se o cara não administra, não é só a questão do dar, do fazer, de administrar também, saber administrar. Sim, você administrar bem, né? A gente até aprende lá no nosso campo, graças a Deus, né? O nosso pastor é bem aberto nessa questão de ofertas e dízimo, né? Você ser dizimista fiel, ofertante liberal e ser um ótimo administrador, pelo menos saber administrar Parábola dos talentos. Parábola dos talentos, meu amado. Mateus 25. Jesus, contando a parábola, deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e o cara que enterrou, ele falou, por que você não deu meu dinheiro pro banqueiro? Olha o que Jesus está falando, cara, porque você não aplicou juros nesse talento? Investimento. E aí tem gente que quer anular esse sistema. Não fala de dinheiro, não. Não fala. Jesus está usando algo comum do cotidiano para exemplificar algo espiritual. Então, do mesmo jeito que alguém pegava o dinheiro e investia no banco, que era diferente, o banqueiro naquele tempo era diferente de hoje, para ter um retorno, na vida espiritual também é assim. Você pega o seu talento. Aí o pessoal fala assim, até estou escrevendo um livro sobre isso, em primeira mão, estou dizendo para vocês aqui, né, sobre talento. Que diz o seguinte, a gente diz o seguinte, dinheiro não compra talento, só que talento era uma unidade de dinheiro. E aí? Mas deixa em off que eu volto aqui mais para frente, porque esse livro é bem... Eu estou no 3º capítulo ainda, então, entendi. Que eu trabalho mais na questão da parábola dos talentos. Falo de talento, sucesso, fracasso. Na verdade, o tema é por que talentosos fracassam. Por que tem um monte de gente talentosa que fracassa? Baseado na parábola do talento. Que o cara vira para o Senhor e fala, eu fiquei com medo do Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que colhe onde não planta, e aí o Senhor, se desse errado. Então ali tem muita lição para a gente extrair, eu estou trabalhando em cima disso aí. Mas voltando, talento era uma unidade de dinheiro. E Jesus está falando ali, usando um exemplo, do mesmo jeito que colocavam lá, o que alguém coloca o dinheiro no banco, por que você não multiplicou esse talento? Então Deus vai te dar, às vezes, uma condição financeira para você multiplicar aquilo, para você administrar.
E dali você fazer mais para abençoar mais gente, abençoar o reino de Deus. Então, o problema todo... Gente, dizer isso aqui é o básico. Não precisava nem falar isso, mas tem que falar. É o amor ao dinheiro que é o problema, não é o dinheiro em si. É a inclinação, né? A inclinação é exatamente o coração no dinheiro que é o problema. Ele fez tudo, né? Quando Jesus mandou ele vender tudo e dividir com os pobres... Até hoje eu estou esperando para saber a resposta dele, se ele foi, se ele voltou. Um exemplo disso é 2 Reis, capítulo 4, né? Que a viúva, né? Ela fala pro profeta, ó... Meu marido morreu e deixou um turbilhão de dívida aqui, ó. Ou seja, ele era profeta... Agora vamos pro mesmo texto. Olha como que o reino de Deus é. A sunamita, 2 Reis 4. Tinha dinheiro, mas não tinha filho. A viúva tinha filho, mas não tinha dinheiro. A outra ela precisava de um milagre, né? Ou seja, o dinheiro não comprava um milagre. Exatamente, são as duas coisas. A sunamita, quando viu Eliseu, falou, posso construir um quarto para esse cara com o melhor que tem hoje em dia. Cama, candeeiro, mesa, mobiliar uma casa. A sunamita falou, vou fazer isso aqui para Eliseu. A outra já não tinha nada, teve que ir atrás de Eliseu. Então são as duas servas de Deus, as duas temiam a Deus, mas olha a diferença. Teve um problema de administração, o outro não tinha filho, mas era um bom administrador. Então tem gente que vai ter o que você tem, não vai ter o que você tem, vai ter o que você não tem e vice-versa. Inclusive a gente até aprende aqui nesse texto de 2 Reis 4, né, esse setor, que até esse marido, né, que deixou a família embaixo do lençol, né, vamos botar assim, então houve ali um problema grave, né, pelo menos de administração, né? Então isso, né, a gente trazendo para os dias de hoje, aí entra na questão da prioridade, a gente tem que fazer a obra, mas a gente não pode anular, né, a nossa responsabilidade, né? Senão a gente vai estar ali buscando a Deus. Porque isso é um escapismo também, pastor. Permita-me entrar nisso aqui. Sim. Esteja à vontade para comentar também, pastor Sérgio. Isso é um escapismo. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Então é um escapismo. Tipo assim, eu fujo da minha responsabilidade. Sim. Então não preciso ter dinheiro, não preciso. Eu posso gastar meu cartão de crédito, fazer o que tiver, porque Jesus está voltando. Então para que eu vou juntar dinheiro? É um escapismo. Tá fugindo da responsabilidade, porque você ser próspero requer responsabilidade. Tudo na vida é isso aí, irmão. Dedicação, renúncia e esforço. Para o pessoal que estuda comigo, eu falo sobre isso. 3 coisas que vão direcionar a sua vida. Dedicação, renúncia e esforço. Dedique alguma coisa, canalize o que você tem para aquilo. É ministério? Dedique-se ao ministério. Faça com afinco, com desvelo, faça. Ok? Canalize o que você tem. Dedicação. Renúncia. Toda escolha exige renúncia. Para eu escolher uma coisa, eu tenho que deixar outra. Não tem como escolher, abraçar as duas coisas. Então, uma hora na outra na vida, você vai ter que renunciar a alguma coisa. E tem gente que não quer renunciar, porque renunciar dói. Dói. E é basilar no evangelho. Me negue você mesmo. Renuncie-se, venha. O tempo inteiro tem que renunciar. Então, a vida é baseada nisso aqui. Dedicação. Dedique-se ao que você quer. Eu quero me dedicar. Dedique-se. Não quer dizer que você não possa ter outra ocupação. Isso aqui dá outro podcast pra gente. Porque Paulo era pregador, mas fazia tenda. Fazia tenda, né? E por que Paulo fazia tenda? Porque a agulha e linha não atrapalhava o ministério. Então, se o que você faz não atrapalha a sua vida ministerial, você pode fazer. Se o que você tem como braço é agulha e linha, o que não pode é a sua vida paralela atrapalhar o seu ministério. Estou falando de quem é chamado. Então, peraí, eu sou pregador, sou pastor, não quer dizer que você não pode ter ocupação paralela? Pode, desde que ela não sugue mais do que tem que sugar da vida ministerial. Mas Paulo tinha agulha e linha por quê? Porque dá para carregar a agulha e linha. Colocar o que eu for com Timóteo, com Silas, eu tô com a agulha e linha aqui, ó, tem um todo para fazer, eu faço. Eu sou pregador, mas peraí, eu trabalho com um exemplo. Eu vendo carro, tô com um carro para vender lá, um exemplo. Eu vou vender. O que está atrapalhando o meu ministério? Não está atrapalhando. É a minha agulha e a minha linha. Não vendo carro nenhum, tá, gente? Não adianta me ligar que eu não estou vendendo carro nenhum. Mas é só um exemplo. Então, dedique-se ao que você quer. Dedicação. Isso é renúncia. Uma hora ou outra você vai ter que renunciar a alguma coisa. E o que renúncia inclui tudo. Eu vou renunciar, por exemplo, para eu ter uma saúde boa, eu tenho que renunciar a um tipo de alimento. Eu amo pudim, meu velho, mas se eu comer todo dia, eu tô lascado. Então tem que renunciar. Hoje eu queria comer, mas não vou. Renúncia. Hoje eu queria ficar dormindo até meio-dia, mas eu preciso renunciar isso aqui, porque lá na frente eu vou ver a diferença. Então a vida exige dedicação, renúncia e esforço. O que é esforço? É diferente de força. Para eu pegar essa Bíblia aqui, é uma força motora comum. Agora, se eu quiser levantar essa mesa, eu tenho que me esforçar. Só que pegar a Bíblia, qualquer um pega. Levantar a mesa, nem todo mundo vai querer. Então, aqui que está o segredo. Quer chegar a algum lugar, irmão? Qualquer lugar da vida. Esforce-se. Tenha uma medida de esforço além do comum. Porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai chegar onde todo mundo chega. Show. E o senhor escreveu quantos livros, pastor, no total? 7, se eu não me engano. 7? O primeiro foi da de Jacó, foi sobre né? Jacó. Que eu vou até relançá-lo agora. Uma pedra, um sonho, uma escada. É o Jacó. Aí depois veio o de Simão Pedro, que é o best-seller. Aí veio a revista Escola Dominical, que é um livro, né? Os Evangelhos. Aí tem o da pandemia,
que é o Renascendo Pós-Pandemia, que é um livro de coautoria que eu fiz. Não estou colocando na ordem, não, tá? Porque eu fiz com mais alguns amigos. E um capítulo foi meu, falei da pandemia pedagógica, 99 pensamentos e reflexões, e tem o Aves no Altar. E esse é que o senhor pegou a frase, né? As frases. As frases, é. E o Aves no Altar. E agora está saindo de Gideão, que vai ser lançado agora. Já está pela editora Santorini, Gideão, quando Deus se afasta do seu povo. Esse aí eu quero autografado, hein? Na hora, vai ser um prazer. Inclusive, Vamos marcar um podcast aí para nós falar sobre ele. Vamos sim. Inclusive, essa passagem, essa visão, né, que Jacó ele tem ali do anjo subindo e descendo, isso aí aponta para a história dele mesmo? Ali, aponta para o próprio Cristo. É? Fala um pouquinho disso pra gente. Uai, aquela escada ali aponta para o próprio Cristo. Aí, isso é interessante. Aí o rolo vai ser forte, vamos ter que virar vigília aqui. Então vou dar só uma passada. Só um beijinho na flor. Só um beijinho na flor, como diz o bom assembleiano, para não ficar só nas minhas palavras. Vou até cantar um corinho. João capítulo 1, quando João encontra Natanael, Jesus vira para Natanael. Jesus vira para Natanael e fala o seguinte: eu te vi debaixo da figueira, tá? Aqui também é outro rolo, vamos deixar para outro dia. Outro dia é muito rolo. Né? Aí Jesus fala para ele assim: se você pode crer que eu te vi debaixo da figueira, porque verás coisas maiores do que esta. 51. Em verdade te digo que você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma visão, a mesma coisa, na verdade, que Jacó viu, os anjos subindo e descendo na escada. Aquela escada ali, se você for olhar o termo hebraico que é usado para escrever, que hebraico não é minha área, mas aquela escada de Gênesis 28, a partir do 10 ali, a forma como a escada foi escrita ali não aparece em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, que não era uma escada qualquer. E o que é mais interessante, para você fazer o paralelo aqui, daí a importância de interpretação de texto, né? Jacó viu os anjos subindo e descendo, e Jesus disse, vamos ver os anjos subindo e descendo. Não é descendo e subindo, é subindo e descendo. Qual é a lógica? Anjo habita no céu, então era para descer para depois subir. Ele disse, não, primeiro sobe, para depois descer. Porque se não for nada daqui para lá, não vem nada de lá para cá. Então, tem que virou vigília. Então aquela escada que Jacó veio ali, aponta para o Cristo. É uma simbologia ali, né? Uma tipologia, na verdade, que aconteceu isso aqui. O próprio Cristo vai falar com Natanael. Então, já apontava o próprio Cristo. Interessante. Aquela visão que Jacó tem ali. E aí, o interessante também, me permita dar uma pincelada aqui, é porque Deus apareceu para Jacó no sonho, na escada, e depois apareceu para ele para lutar com ele no Val de Jaboque ali. O anjo, né? Zacarias chama de o anjo, no singular. Acho que é Zacarias mesmo que fala sobre isso. Posso estar enganado na referência, gente, mas eu acho que é Zacarias quem fala, que chama de o anjo. Porque ali é uma teofania. Nenhum anjo tem autoridade... Olha o Serasa me ligando. Brincadeira. Brincadeira. Nenhum anjo. Brincadeira, gente. Tô com o nome do Serasa, não, tá? Só uma brincadeira. Deus me livre. Deus me livre. Daqui a pouco tá viralizado aí. O pastor confessa que tá com o nome sujo. Não, calma aí. De vez em quando só que vai parar lá, né? Sempre não. Mas eu tiro rápido também. Deus aparece para Jacó em sonho e depois aparece para ele no Val de Jaboque. Nenhum anjo tem autoridade para mudar o nome de ninguém. Só Deus muda o nome. Então aquele anjo que apareceu ali para mudar o nome não era qualquer anjo. Então, verdade, quando Jacó falou, qual o seu nome? Ele falou, para que você sabe meu nome? Importante que eu mudei o seu. Isso aí, então vamos embora. Mas olha que interessante. Deus aparece para Jacó em sonho e depois no Val. Quando apareceu no Val de Jaboque, Jacó agarrou ele. Por que Deus apareceu para sonho em Jacó no 28? Porque Deus sabe que se aparecesse acordado, Jacó ia agarrar. Então deixa eu aparecer para ele dormindo, que aquele vai ter que ver a revelação. Rapaz, também tem assim, acredito que foi um ponto muito importante, né, para o ministério do senhor. O senhor pregou no Congresso Fogo para o Brasil, né? Eu estava lá, só que o senhor pregou sobre João Batista. Preguei em 2014 e 2018. Isso. Como é que foi, né, receber esse convite aí para... Loucura, né? Eu tinha 31 anos, 2014, isso aí, acho que eu tinha 30 para 31 anos. O senhor fez até um quadro com fly, né? Eu vi na... Ah lá, aquele é do outro, aquele né? É de 2018. O primeiro eu não tenho, não. Isso é para trazer a memória, né? Eu aprendi isso. Que é bom você ter à sua vista coisas que te trazem boas lembranças, né? Então eu deixo no meu escritório, tenho algumas frases, algumas coisas. Quando eu olho, para você manter a memória acesa, você tem que se lembrar de onde você veio, senão você se perde para onde você está indo. Aí, ó. Deixa a dica aí, ó. Mas ué. Vamos abrir outro parênteses aqui. Caminho no deserto. Eis que eu vos abrirei caminho no deserto. Isaías 48, né? 43. Isso. Abrirei caminho no deserto. Peraí. No deserto não tem parede. No deserto não tem nada. Para que vai abrir caminho no deserto se o deserto é livre? Tá aí. Onde você olha, que caminho é esse? Aí que está o segredo. Caminho no deserto é o seguinte, como no caminho, como no deserto, não tem referência, é tudo igual, como é que era o caminho no deserto? Vinha uma caravana
Normalmente guiava-se pelas estrelas, pelo lado que o sol se punha ou se levantava. O cara sabia onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, oeste. Guiava-se pelo oriente. Daí vem a palavra desorientado, é quem perdeu o oriente. Desorientado é quem perdeu o oriente. Então guiava-se pelo oriente. Então as caravanas iam, vamos pro Egito, vamos passando aqui. A caravana que vinha atrás seguia as mesmas pegadas da caravana que passou na frente. Isso é caminho no deserto. Rapaz, quando Deus fala assim, vou abrir caminho no deserto para vocês, não é que Deus vai abrir uma rua, é que ele vai na frente. Meu Deus. Eita. É só você seguir os passos dele. Porque o deserto tem opção para todo lado. Onde eu quero chegar? Referência. Quando você não tem referência, você não sabe para onde vai. Por isso que Deus fala, eu vou na frente, só vocês pisarem aqui. Então essa é a importância de você saber de onde você veio, para onde você está indo. Porque como tem muitas opções, você pode acabar se perdendo para o lugar que você vai. É importante você ter boas referências, boas recordações, boas lembranças. Demais. Isso é interessante. Diga, chefe. Agora a gente tem aqui algumas perguntas aqui. Me guarda, aqui, Senhor. Para a gente poder... Tem algumas aqui, né, que o senhor já respondeu aqui no início. Eu vou... Vamos lá. Acho que nossa hora, como é que tá? Tá no esquema ainda? Pastor Renan, com quantos anos o senhor começou a pregar? Então, finalizando já. A primeira vez que eu preguei, eu tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade. O senhor cantava, né? Cantei. Meu sonho era ser cantor, Vasco. Inclusive, o senhor colocou uma foto lá nas suas redes sociais, lá no Instagram, que o senhor tava com aquele externo bem medieval, assim, a foto bem antiga, né? Foi interessante aquela foto. Eu olhei assim e falei, rapaz, o homem tem história mesmo. Então, a primeira vez que eu ministrei, eu tinha 8 para 9 anos de idade, culto de criança. Mas aí, quando eu entrei na adolescência, minha família sempre foi muito envolvida com música. Meu irmão, músico, toca, canta, meu mais velho. Minha mãe, muito afinada. Então, meus irmãos, minha mãe e meu irmão faziam um programa de rádio. Acabava o culto e ia cantar na rádio, na cidade. 1, 2, 3, vamos lá, cidade do interior, e entrava cantando, tá? Então, sempre gostei muito de música. Quando eu fui entrar na adolescência, meu objetivo era isso. Sempre gostei muito de cantar, de compor, de tocar. A voz era mais aguda, adolescente, né? Então, cantei muito com playback de Marco Aurélio, de Álvaro Tito, cantava tudo isso. Oséias, esses dias eu postei uma história cantando Oséias. Quase ninguém conhece mais, né? Porque a galera nova não conhece Oséias. Então, fui criado num ambiente sempre envolvendo música e Bíblia. Então, sempre gostei de Bíblia, mas a minha vontade era música. Gravei um CD, esgotou, desceu tudo pelo esgoto. Ai, Jesus! Oh, meu Deus! Gravei um CD, mas aí durante essa gravação do CD, aí que o negócio começou a tomar proporção. Como é que aconteceu? Eu era auxiliar de trabalho. Aí eu ia cantar nas igrejas, aí eu chegava lá, o pregador não veio, cara. Você pode cantar e pregar? Ah, posso. Aí pregar, puxa, você prega bem. Aí eu comecei a ver a necessidade de estudar mais, de dedicar mais. Aí voltava de novo, o pregador não veio, pode cantar e pregar? Posso. Aí, você pode voltar aqui para cantar e pregar? Posso. Aí no terceiro convite, você pode só pregar? Você se importa em só pregar? Não canta, não. E aí fica melhor, né? Aí foi acontecendo. Então, quando eu dei por mim, estava pregando já, mais pregando do que cantando. Entendeu? E eu fiquei muito tempo pregando, eu não era nem evangelista, eu era auxiliar de trabalho. Fiquei uns 2, 3 anos pregando assim, tá? Sim. Mas aí dos 23 anos eu tinha... Isso aí, tô com 39, 23 anos de idade. Dia 11 de abril, eu trabalhava numa empresa. E aí essa empresa mandou embora. Minha filha, a Vitória, estava para nascer. Aí quando eu fui mandado embora dessa empresa, 2006, fui mandado embora dessa empresa dia 11 de abril de 2006. Foi quando eu me dediquei única e exclusivamente à vida ministerial. Foi quando eu entendi o chamado. Que é uma diferença entre ter propósito e chamado. O propósito você já tem. O chamado é quando Deus diz, agora vem viver o propósito. É o momento. É o momento, tempo, isso aí. Então, quando eu senti a chamada e estou aí já nesse tempo de estrada, vai para 17 anos. Tem uma pergunta aqui também, é até bastante interessante, né? Meio polêmica. O que o senhor acha de chamar Deus de você em canções? Chamar Deus de você? Tem gente que confunde licença poética com isso. O que é licença poética? Vou dizer um pouquinho. Você inventa uma palavra que não existe. Você tem licença poética. Estou dando, gente, a minha opinião pessoal. Sim. Por exemplo, não existe a palavra cantador, um exemplo. Não sei se existe, é cantor. Mas para a música ficar legal, o cara coloca cantador. Inventou uma palavra. Isso é licença poética. Chamar Jesus de você não é licença poética. Porque a palavra você existe e Jesus também. Licença poética é quando você inclui na poesia ou na música algo que não existe. Então a poesia te dá uma brecha para você inventar uma palavra e colocar lá. Quem é escritor sabe disso. Então, não é licença poética. Eu vejo pessoas falando, essa é licença poética. Não é licença poética. Não é licença poética. Eu, particularmente,
não, eu tenho dificuldade de falar, mas também não vou dizer que é o fim do mundo alguém fazer isso. Chamou Jesus de você. Até porque a gente tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas se eu não me refiro ao meu pai como você, eu vou falar com meu pai, irmão João. Pai, o senhor tá bem? Tá de frente pro juiz. Eu vou falar com o juiz, falar com o meu pastor, chamo de senhor, eu não chamo meu pastor de você. Nunca. Eu fico revoltado. Ô, Silas, você não jogou bolinha de gude comigo? Que negócio é esse? É pastor Silas, é pastor Sérgio. Quando criou amizade, tá outro papo. Então, assim, eu não vou dizer que tá errado, que é pecado, que... Não, mas eu, particularmente, não gosto. Sim. Porque é um tratamento muito comum, igual aos outros. Tô tratando ele no mesmo nível que os outros. Porque às vezes na canção, né, ali na hora que a pessoa está compondo, ela não encontra uma palavra para encaixar, aí né? usa Ela aquela. tenta Isso aí. forçar um pouquinho também ali uma palavrinha. Exatamente, é o que eu tô fazendo. Não vou dizer. Porque não necessariamente que a pessoa também mas está tem deixando... casos que dá para encaixar o senhor. A gente não vai citar as pessoas que é antiético, mas dá para você. Tem casos que dá para encaixar o senhor, né? Aí você pega os textos da Bíblia, pega Davi nos Salmos. Nós temos 73 Salmos de Davi e mais 6 que não sabemos os autores, mas a linguagem aponta para ser dele. Olha como é que Davi se referia a Deus. Altíssimo, Senhor, Criador, Dominador, sempre termos enaltecendo a pessoa de Cristo e enaltecendo ao Criador. Então, assim, eu particularmente não gosto, eu prefiro me referir a Deus, mas também se eu estiver no culto e estiver cantando lá, só quero ver você, eu vou cantar junto, de boa. Não tem problema, não estou dizendo que, né, não tô dizendo que é o fim do mundo, mas eu particularmente, se eu fosse compositor, é bom ter esse cuidado, se eu fosse compositor, eu não usaria. Sim. Se eu fosse compositor, eu não usaria. Mas se alguém já compôs, já fez, irmão, glória a Deus, vamos lá. Quem sabe a intenção do seu coração é Deus. Beleza, mas eu particularmente não uso, não usaria, não faria. Tem uma pergunta aqui, o pastor já até respondeu, mas só para exemplificar aqui, né? A gente tem aqui adolescentes também que fizeram perguntas jovens, então é bom a gente falar, né? Claro. Pastor Renan, os seus pais sempre foram evangélicos? Sempre. Nasceu no berço, então, evangélico. Num lar evangélico. Meu pai, minha mãe, todo mundo crente, meus irmãos. Agora meus irmãos estão meio, alguns estão meio mais ou menos, mas todo mundo crente, graças a Deus. Graças a Deus. Tem alguma pergunta aí para fazer? Que a gente vai mudar o assunto aqui? Claro. Aí, Pastor, Salomão foi salvo? Na eternidade nós saberemos. Na eternidade nós saberemos isso aí. Se Deus quiser, na eternidade nós saberemos. Vai ser meio polêmico, né? Muito polêmico. Muito, né? Muito polêmico. Você vai ver Jesus usando Salomão como referência no Novo Testamento, né? Sim. Tem algum texto dizendo que ele foi salvo? Não estou me lembrando de cabeça agora. Tem algum dizendo que ele não foi salvo? Também não estou me lembrando de cabeça agora. E aí vai Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus, né? Eu sei que Jesus por várias vezes falou, vocês estão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então esses três eu sei que estão lá porque Jesus falou. Abraão. É o único que a gente tem certeza. Abraão, Isaac e Jacó, vocês vão ver lá. Então, esses aí, eu sei. Porque ele falou. Se ele falou, eu... Agora, assim, dizer que ele foi ou não foi é complicado. Terminou o dia na idolatria. Mas o terminar os dias ali, qual o texto? Ele morreu voltado para aquilo? A gente não sabe, não tem como afirmar. Deixa para bater o prego, dizer é isso, não é complicado, não tem como. Mas é uma dúvida muito pertinente. Mas é o que eu estou falando, essa questão das dúvidas, pastor Sérgio, que é o que eu falo nos meus cursos, nas minhas lives. Gente, no que vai interferir na sua fé, na sua salvação, saber se Salomão foi salvo ou não? Vai mudar em quê? Porque o nosso alvo não é Salomão, é Cristo. Exatamente. Verdade. Isso é forte. Então por que eu vou saber se o cara foi ou não foi? Gente, isso não é basilar. Só para causar embaraço. Exatamente. Só usou a palavra certa. É embaraço, é para embaçar a vista. É para tirar o foco. Porque isso não tem... Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Agora... Condiza, tem a ver com a minha salvação. A minha salvação passa por Salomão. Aí é perigoso. Aí deu B.O. Agora vamos ter que pesquisar isso aqui. Agora o foco é Cristo, irmão. Pronto. Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí? Só pra tem bastante. Porque a gente vai mudar aqui. Se ele deixar, eu vou até amanhã. Fala mais uma aí que a gente vai mudar de um assuntozinho aqui. Como o senhor chegou no campo, né, da Assembleia de Deus da Penha, né? Que hoje é Vitória em Cristo. Como é que foi isso aí? Rapaz, um amigo meu que me indicou, cantor Marco Aurélio. Na verdade, o Marco Aurélio morou dentro de casa com a gente, lá na roça. Ele era o Marquinhos da guitarra, era bem novo, me pegou no colo, me viu nascer praticamente. Só que nós nos distanciamos durante 20 anos. Eu nem o conhecia, eu não lembrava, que era muito novo. Quando nós viemos para o Rio de Janeiro, minha mãe reconheceu ele na capa de um CD. Aí ligou para ele foi imediatamente, encontrou com a gente. Aí na época ele estava voltando para a Central Gospel.
E aí ele me reencontrou, ele falou, vou te indicar na igreja de um camarada para você pregar. E eu não tinha nem ideia de quem era. Era o pastor Oséias, cunhado do pastor Silas, irmão da Elisete. Aí eu preguei lá na rua Itapera, onde está o pastor Armando hoje em dia, era na igreja menorzinha lá. A igreja tinha passado por um racha. O pastor que estava lá levou até o instrumento da igreja embora. Foi uma guerra. E o pastor Oséias tinha 60 dias que tinha assumido a igreja. E eu comecei a ajudar o pastor Oséias lá sem saber quem era o pastor Oséias. Porque eu nem sonhava, nem imaginava isso. Era Centro Evangelístico da Penha ainda. Aí na segunda ou terceira vez que eu fui lá, ele falou, rapaz, eu sou cunhado do pastor Silas, sou irmão da Elisete. Eu falei, uau. Aí ele falou, vou te indicar. Aí começou a me indicar. Aí me indicou, o pastor Silas ficou me conhecendo e me deu oportunidades. Mas foi por intermédio do Marco Aurélio e do pastor Oséias. E assim, como eu tinha vindo da roça há pouco tempo, lá do interior, na verdade, estava voltando para o Rio de Janeiro. Já tinha morado no Rio, estava voltando. Fui trabalhar depois de casado no Espírito Santo e voltei. Então, antes eu não tinha noção. Eu vi o pastor Silas na televisão, tá? Mas não tinha noção. Não passava, diante de Deus, não passava pela minha cabeça que um dia eu pregaria naquele altar. E assim, Deus fez. E comigo aconteceu o inverso, que hoje em dia os pregadores pregam primeiro nas filiais para depois ser indicado na sede. Isso, eu preguei na sede primeiro e depois comecei a pregar nas filiais. Foi pelo telhado, né? Foi isso aí. É um negócio muito, muito diferente, muito diferente. Já são 12 anos já. Já são 12 anos que eu estou. Agora, pastor, a gente sabe que o senhor, né, vive do ministério, o senhor, né, cumpre agenda, ministra, e a gente está indo aí para quase 3 anos, né, de pandemia, vamos botar assim. Como que foi esse período para o senhor? Porque, né, as igrejas fecharam, aí as agendas... Aí é sua área que daria um podcast legal isso aí também. Isso aí também, mas como o senhor eu passou aprendi esse período... Em 2014, quando eu preguei no Fogo para o Brasil... Tá quantos milhões investidos? Que senti minha presença de novo. Minha presença de novo. Quando eu preguei no Fogo para o Brasil em 2014, eu fechei o ano de 2014 com 352 agendas. 352 agendas. De 356 dias no ano, 352 agendas. 2015, repetiu-se, mais de 340. 2016, aí foi assim. Só que quando eu terminei em 2015, que eu parei para prestar atenção, assim, eu vou dizer como que eu faço, não estou dizendo que isso é uma regra. Sim. Eu não estipulo valores. Eu dou a chance da primeira oportunidade. Me convidou, eu vou. Faço igual Jesus falou. Fui bem recebido? Que não tem a ver só com oferta. Tem a ver com pré-culto, com pós-culto. Você chegou na igreja, tem alguém para te receber, te recebem com carinho. É tal da boa impressão. Exatamente. O pastor vai te apresentar, você percebe que ele está feliz em ter você ali. Sim. Não é aquele negócio assim, vamos ver esse cara aí. Não. Então, às vezes, te dão até uma boa oferta. Né? Para quem não sabe, eu vivo de ofertas que me dão em venda dos meus materiais. Sim. Então, eu dou a primeira oportunidade. Eu vou. Fui bem recebido, eu volto. Não estipulo valor. Para dizer que eu não estipulo, é o seguinte, quando eu vou num lugar que eu nunca fui, meu irmão, o que você costuma fazer quando leva um pregador aí? A gente pode te ofertar X. Beleza, dá para mim. É o primeiro contato, né? Então, eu não conheço ninguém. Isso. Agora, se o senhor, por exemplo, se eu me indicar, Renan, tem um amigo meu, pode atender ele lá em outro estado ou em outro... Claro, pastor, amigo seu, tô dentro. Então, aí se eu fui, senti que não fui bem recebido, não volto. Quando convidar de novo, eu falo, irmão, lamento muito, não dá para ir. Se o cara insistir muito, eu falo, não dá para ir por causa disso, não fui bem tratado, achei que não foi legal a recepção, não foi... Então, não dá, o pessoal não prestou atenção no que eu preguei, tem muito isso também. Tem lugares que você vai que eu amo ministrar porque o povo é ávido, o povo quer aprender, o povo quer ouvir. Então, independente do que vai rolar, é bom demais você ministrar em certos lugares. Sim. Entendeu? Então... Você fica mais à vontade. Né? Mas aí, mesmo eu não estipulando valores, você pega um volume de agenda desse, quando chegou no final do ano, eu falei, onde é que foi parar esse recurso que eu ganhei? Onde é que foi parar? Barata quando nunca viu doce. Quando vê, se lambuza. Eu tava uns 15 quilos a mais e cara, só queria saber de comer, meu irmão. Aí eu comecei a estudar sobre finanças. Legal. Comprei livros e mais livros e mais livros. Eu posso até mostrar para o senhor pelo menos uns 30, 40 livros sobre finanças. Eu comecei a estudar. E aí, vou usar um termo figurado, eu fui criando uma gordura. Foi engordando outro lugar, não a barriga. Não a barriga, né? Então, quando veio a pandemia, eu tinha reserva. Você tinha uma reserva de eu emergência. sempre tive reserva. Desde 2015 para cá, eu tenho reserva há pelo menos 6 meses. Legal. Tem uma reserva para ser mesmo. Bom. Porque eu tenho a minha aposentadoria privada, que eu pago. Muito bom. E pago também seguro, né? Seguro de vida. Caso eu estou muito na estrada, acontece algum acidente, alguma coisa, tem que ter. Então, e fui juntando uma coisinha ou outra. Criei meus próprios métodos de administração, entendeu? Legal, uma maneira de guardar 20%, sempre guardando, né? Inclusive, né, o método de José aí, né? 20% lá. Exatamente, isso aí. É o básico. Que todos os grandes homens usam também, né? Exatamente. Isso aí. Eu gosto muito do Homem Mais Rico da Babilônia. Cada 10 moedas que você colocar na bolsa, tire 9. Sim, Deixa uma. No meu caso, eu tiro 7. Eu tiro 7. Porque 10% é o dízimo e 20% eu guardo. Isso aí. Então, quando veio a pandemia, na verdade, quando eu vi essa experiência, pastor Sérgio, quando eu perdi a voz, que eu tive fenda na prega vocal, em 2018, cada agenda muito corrida. Muito corrida, né?
falando muito. E eu sou o seguinte, eu chego num lugar, vou na 12, por exemplo, eu não vou pregar 20 minutos porque eu tô na rua 12. Eu não vou pregar 30 minutos porque tá pregando para 30 pessoas, 50 pessoas ou 100. Sim. Mensagem que eu prego na sede para 6 mil, eu prego lá na 12 para 100. Sim. Não tem, nunca tive isso comigo. Graças a Deus, eu não consigo. É e é uma coisa minha, né? eu não consigo. Então, me desgastei muito. Em 2018, eu fui pregando. Um dia eu estava lá no interior do Goiás e com 15 minutos de mensagem, minha voz, pum, sumiu. Eu fiquei falando assim, ó, fenda na prega vocal. E aí tive que ficar 60 dias parado. Foi quando eu vi a importância de ter reserva. Como eu tinha reserva, passei 60 dias tranquilaço. Eu falei, gente, isso é importante demais. Quando veio a pandemia, eu pude ajudar amigos, graças a Deus. Pude ajudar pessoas. Muito bom. Pude ajudar pessoas, entendeu? Não precisei... Estava preparado. Estava preparado. Tava preparado. Teve gente que me ajudou, claro, pessoas que não sabem, mas ficaram preocupados. Poxa, pastor, vou te mandar uma oferta. Obrigado, irmão. Amém. Obrigado. Mas assim, eu tinha tudo em dias, tudo pago. Graças a Deus. Dispensa cheia. Então eu aprendi de 2015 para cá. Porque foi, né, um período que... Foi um período complicadíssimo. Complicadíssimo. E eu sempre bato nessa tecla para a galera que me pede mentoria. Eu vou usar o termo mentoria. A galera que pede alguma coisa, eu sempre digo, irmão, não pense só no agora, financeiramente falando. Guarda uma pontinha. Cara, mesmo que seja um pouco, mas no final do ano vai fazer diferença. Isso aí. E o problema é que as pessoas só fazem... é tão básico que acaba, né? Você não fazendo. É sua área, pastor Sérgio. As pessoas só fazem conta pro agora. Eu faço planos para 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos. Aprendi lendo. Eu faço planos para 6 meses. Dentro dos próximos 6 meses, o que eu vou fazer? Se você olhar no meu escritório, eu tenho um quadro de agendamento semanal, onde eu anoto tudo que eu vou fazer, as lives que eu vou fazer, quantas horas eu vou ler. É metódico, chega a ser metódico. Mas se você não criar... Administração de tempo, que é outra coisa que eu amo. Eu me dediquei a administrar tempo, a estudar sobre administração de tempo, porque eu vi que meu tempo estava sendo desperdiçado. Inclusive tem um livro, né, do Christian Barbosa. Tríade do Tempo. Tríade do Fenomenal. Tempo. Tem outro dele, 60 estratégias para ser... Que isso, cara. Tríade do Tempo é um dos livros que eu mais indico. O pessoal pensa que eu só indico livro de teologia. Quando o pessoal vem estudar comigo, pastor, o que você vai ler? Eu vou te indicar isso aqui. Leia Tríade do Tempo, leia O Homem Mais Rico da Babilônia. Agora você lê aí Charles Swindoll, agora você lê. Vai lendo os teológicos também. Geral, né? Contexto. Isso aí. Então, a mesma coisa, tempo. Aprendi isso com... Deixa eu ver quem foi o cara, o Stephen Covey, se eu não me engano. Sim. Não priorize a agenda. Agende as prioridades. Isso aí. Então, aprendi a agendar as minhas prioridades. Corrida para minha prioridade. Senão tudo é família urgente, senão tudo é urgente. É. Tudo tá em cima da hora. E aí eu aprendi a lidar com finanças. E aí fica até uma dica aqui, amigo. Literatura sobre isso voltada para ministros do Evangelho. Nós não temos uma literatura, por exemplo, assim, o pastor e as finanças, o pregador e as finanças. Inclusive, a gente tem um treinamento para pastores em relação a finanças. Essa questão da reserva de emergência que o senhor falou é muito importante, porque até para o pessoal que vai estar nos ouvindo, você cria uma reserva, e aí, para que serve essa reserva? Caso aconteça alguma coisa com você deixe de exercer a sua atividade, o seu padrão de vida ele não cai, você tem suas despesas pagas. Você tem um tempo para respirar. Você tem um tempo para respirar até você retornar novamente a desenvolver suas atividades. Então, isso é muito importante. Né? Já teve vezes, é claro, vamos jogar pano quente, de chegar no limite, a luz vermelha acender. Mas sempre trabalhando nessa questão de ter uma reserva, de evitar desperdício, entendeu? Sempre trabalhei assim. Nunca... Por exemplo, eu ando de camisa de malha, cara. Camisa de malha e calça jeans. Sim. Nada contra. Já comprei camisa cara, tá? Mas assim, o cara às vezes começa a trabalhar só em função disso. Não, aí é. Só em função disso, aí né? Tem isso como prioridade, né? É aquele adágio, não sei, já ouvi muito pastor Josué Gonçalves falar, mas não é dele. Já ouvi outras pessoas falarem também, né? É comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não conhece. Exatamente. Então, irmão, essas camisas de malha. O pessoal só me vê de preto, sabe por quê? Eu comprei 30 numa pancada só. Porque não precisa combinar, ver se tá enrola aqui, eu faz um canudinho, bota na mala. Às vezes eu fico uma semana viajando com uma mala de mão. Aí os caras me encontram. Encontrei um pastor da Devec, desse amigo nosso no aeroporto, aí tá indo pra onde? Foi pra tal lugar, ficar quantos dias? Ficar uma semana. Falou, com essa malinha? Falei, cara, eu viajo há 15 anos, mais de 15 anos. Se eu não souber fazer uma mala, tem que desistir da chamada, velho. Então, isso aqui é valete. Joga um blazer por cima, eu posso pregar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Entendeu? Antigamente tinha que levar um monte de trem, um monte de coisa. É a estrada que vai fazendo isso com a gente, entendeu? Exatamente, vai pegando. Exatamente. Aí você percebe que no final também isso não faz diferença. Não faz. Não faz tanta diferença assim. Claro que existem ambientes que vão exigir de você exatamente. um preparo melhor. Mas no final das contas, no fritar dos ovos, usando um português mais corriqueiro, não faz tanta diferença assim. Faz mais diferença pra gente mesmo, que quer mostrar alguma coisa e quer se sentir melhor, beleza. Mas no final das contas, isso não é isso tudo que a gente pensa, não. Sim.
Então, interessante, né? A gente vai continuar aqui, nosso podcast. Agora, sim, o senhor falou diversas vezes aqui, né, sobre a questão de cursos, né, que o senhor ministra. O senhor dá... Quais são os cursos que o senhor está ministrando? Teologia? O senhor também... Hermenêutica, são 7 aulas de hermenêutica. Eu peguei o básico da hermenêutica, porque não dá para fazer tudo também. O aluno pode fazer um contato seu e estudar diretamente ali? Pode. Eu já... Mais de 700 alunos já fecharam comigo. Que normalmente tudo online? Tudo online. Normalmente eu não faço turmas grandes. Sim. Eu gosto de turmas menores. No máximo 100 pessoas, porque dá tempo de responder todo mundo. Eu consigo dar atenção para todo mundo. Poderia fazer para 300, 400, mas não. Normalmente eu faço para 100 pessoas. Tem turma que eu faço para 50. Porque são assuntos que requerem um pouco mais de dedicação. Então, se eu colocar muita gente aí um monte de pergunta diferente, acaba não dando certo. Então, eu tenho curso de hermenêutica, tenho de homilética. Tem vezes que eu faço pacote hermenêutica e homilética. Tenho curso de leitura construtiva. Não é leitura dinâmica, é leitura construtiva. Porque se há 12 anos eu leio um livro por mês, um livro por semana, e não posso ensinar alguém a ler, então eu passo as minhas técnicas. Como escolher o livro. Por que tem gente que para um livro no meio? Porque escolheu um assunto errado. Então, como é que eu sei se um livro é bom para mim? Aí eu dou dicas como o cara escolher. A pré-leitura, né? Como acelerar a leitura também. Então, eu criei um curso de leitura construtiva. Já fiz umas 3 turmas dele. Tem tempo que eu não faço. Então, eu tenho o curso de hermenêutica, de homilética, de leitura. E agora, eu fiz as imersões, versículo por versículo. Joel, versículo por versículo. Legal. Abacuque, versículo por versículo. Jonas, versículo por versículo. Inclusive, esse material que está guardado para transformar em livro depois. Eu faço um comentário expositivo, versículo por versículo. E o último curso que eu lancei agora, abri a segunda turma ontem, é as 7 igrejas da Ásia. Versículo por versículo também, que é riquíssimo. 1 hora de aula é pouco. A última aula que eu dei, penúltima aula sobre Éfeso, a primeira aula, rapaz, 1h30 de aula. Porque o texto é muito rico. Quando você pega o contexto da cidade ali, aí a primeira aula é um panorama simplificado do Apocalipse, eu pego ali as divisões do livro, né? Explicando o básico do Apocalipse, que não é minha área, muito escatologia. Mas eu pego ali o básico do Apocalipse, depois vou dando uma aula para cada igreja da Ásia. São 7 igrejas, então são 8 aulas no total. Então eu gosto muito de imersão também, trabalhar texto bíblico. Sim. E aí, no caso, por exemplo, caso eu queira fazer um curso... Aí eu faço contato, se eu tenho alguma coisa gravada, tem marca ao vivo. Tem Hotmart. Hotmart? Tem, mas eu também dou aula ao vivo. Eu prefiro ao vivo. O que acontece? É um perfil privado no Instagram, onde só entra quem faz a inscrição. Normalmente os valores são bem acessíveis também. E ali eu dou aula. Também, no caso? Não, eu pago um valor só. Por exemplo, a igreja 7 igrejas da são 8 aulas, R$70, R$69,90. Legal. O curso de hermenêutica, são hermenêutica e homilética que eu fiz agora. 7 aulas de hermenêutica, 5 aulas de homilética e mais uma aula de tradução bíblica. Dou uma aula só sobre tradução bíblica. Aí, às vezes, eu dou uma aula de exegese, pra galera pegar bem a exegese. Então, dão 13, 14 aulas por R$100. Menos de R$10 por aula. Legal. Entendeu? Bem acessível, né? Aí eu dou uma aula por semana, uma vez por semana, aula ao vivo, respondo a galera, dou aula ao vivo. E depois a aula fica gravada lá pro cara assistir e reassistir quantas vezes quiser. E nesses cursos o senhor pensa também em abrir uma turma assim um pouco mais privada? Para ter eu tenho mais 2 próximo? grupos de mentoria. Que é 2 grupos de WhatsApp, onde eu tenho um mais simples, que é o Gamaliel. No Gamaliel, o que eu faço? Eu mando toda semana um esboço de mensagem inédito, indico um livro e mando um material em vídeo. Normalmente a live que eu faço no meu Instagram eu não deixo salvo. Aí eu pego essa live, salvo e mando para eles em MP4, pra galera assistir. Então, um material exclusivo no Gamaliel. O Querix, que é pregador em grego, Querix, aí já é diferente. Aí eu já respondo perguntas, já mando conteúdos que eu não mando, indico livros que eu não falo para qualquer um. Então lá o caldo é mais grosso. E são pacotes de 6 meses, 3 6 meses. O Gamaliel de 3 em 3 meses, R$120, o cara entra, R$40 por mês. E toda semana eu mando um esboço de mensagem, um livro, indico um livro e um conteúdo em vídeo. Mas normalmente eu mando a mais, sempre mando a mais. R$40 por mês, mas o pacote é 3 meses. E o Querix já é R$100 por mês. Mas isso são 6 meses também. Se eu soubesse disso, eu já tinha entrado. Tem que me acompanhar na rede social. Então, no Querix, o pau quebra. Lá no Querix, aí o negócio enverga. Aí a resenha, aí às a vezes... comida é mocotó aí pesada. É mocotó pesada. Aí as coisas que eu nem no altar eu falo, a gente manda lá, entendeu? Esse texto aqui, ó, assim, não vai pregar esse trem, não. Mas vamos lá. Aí já pensou, aprender a ministrar a palavra com o pastor Renan de Mello. E dirigir igreja com o pastor Sérgio. Aí virou. E o público, no modo geral, né? Feminino, masculino, masculino, batista, presbiteriano, tem tudo. Eu ainda deixo pontuar, gente, eu vou falar aqui segundo a minha teologia, que eu aprendi, tá? Então, se você pensa diferente, esquenta, não é nada pessoal, não. Não é nada pessoal, não, mas vamos lá, vamos. Porque às vezes quando surge, né? Predestinação, batismo do Espírito Santo, aí a gente... Arminiano, calvinista, e aí já... E o senhor lê quantas horas, mais ou menos, por dia, assim? Em média, 1 a 2 horas. Em média.
Mas já teve dias de eu ler 6, 8, depende muito. Depende muito da demanda, né? Por exemplo, às vezes eu vou ministrar em algum evento, alguma coisa, e dedico mais, às vezes um livro me prende muita atenção, aí eu tiro o dia. Eu gosto muito de fazer isso também, por exemplo, assim, segunda-feira ou terça-feira, hoje eu vou tirar o dia para ler. Aí eu leio 4, 5 horas, 6 horas, já li 8 horas seguidas, pegar um livro de 300 páginas, não conseguir parar de ler. E ter que ler todo ele, porque a leitura é muito boa. Mas eu tiro um dia específico. O que eu falo pra galera é o seguinte: tenha como referência, mas não tenha como medida. Porque não dá pra você medir com a mesma régua minha, porque eu tenho tempo pra isso. Sim. Então, o cara que trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde, mas o cara vai ler 8 horas por dia, 6 horas por dia. Não tem como. Não tem como. Então, eu digo, você tem que. Aí, quando eu dou aula sobre leitura, eu falo sobre isso. Você tem que adaptar o seu tempo. Aí entra o esforço que eu falei. Uma medida de esforço além do comum. Se você fizer só a força comum, você vai acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário e fazer a mesma coisa. Sim. Qual o esforço? Então, eu vou acordar meia hora mais cedo, vou dormir meia hora mais tarde, mas vou tirar aqui 1 hora de leitura. É um esforço. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, você vai abrir mão de 1 hora de sono por dia para poder ler. Vai abrir mão de 1 hora de almoço, vai sangrar em algum lugar. Não tem jeito. É renúncia. Tem que escolher, se você quiser. E a leitura, acredito eu, que seja como se fosse uma corrida, vamos dizer assim, né? A pessoa, no caso, que está iniciando, qual o conselho que o senhor dá, né? Porque não vai conseguir ler um livro por semana. Não. Como o senhor lê. Isso é impossível. É criar o hábito. Aí você tem que escolher os livros que estão dentro da sua demanda, da sua necessidade. Por exemplo, você está estudando. Vamos supor lá, estou estudando nutrição. Então você vai ler livros dentro da sua área. Começar então, mesmo que você não queira ler, você tem uma obrigação de ler. Sim. Automaticamente vai tornar um hábito que você é obrigado a ler. Ou então a leitura prazerosa, né? A leitura lúdica, que a gente chama. A leitura por prazer. Eu pego um assunto que eu gosto, por exemplo, eu gosto de PNL, Programação Neurolinguística. Eu vou ler dentro dessa área. Sim. Não vou conseguir ler um livro por semana, mas eu vou ler esse livro aqui com 3 semanas. E começar também lendo um pouquinho, né? Exato, vai criando hábito, vai criando gosto. Algumas coisas, por exemplo, o senhor sabe disso, você fazer associações. Por que academia é um negócio que ninguém quer ir? Porque qual associação que você tem com a academia? Ninguém quer ir, não. Isso foi demais. Poucas pessoas querem ir. Tem uma galera... A academia está lotada. Se fosse ninguém quisesse ir, eu ficava sozinho lá e não tinha nem academia. Então, tem uma galera que quer ir, que vai. Mas, assim, por que a maioria das pessoas não gosta? Porque a associação com a academia é dor. Primeiro dia de treino, meu velho, você volta para casa moído. Você fala, o que eu fui fazer nesse trem? Não vou voltar nunca mais. Já é diferente você comer um pudim, um chocolate, a sensação de prazer imediata. Né? Terminou de comer, maravilha, quero mais. Academia, você fala, tá doido. Só que daqui 1 ano, você olha no espelho, é a longo prazo. Você fala, caramba, não era pra ter olha o resultado. Pudim, né? Não, pra quem tá na academia, 1 ano depois, você fala, caramba, essa camisa não servia, essa calça não servia. Cara, eu não conseguia nem caminhar, hoje eu corro 10 quilômetros, 18 quilômetros. O resultado é a longo prazo e ninguém quer nada a longo prazo. É um sofrimento a curto prazo. A leitura. A longo, né? Exatamente. A leitura. Virou. É isso aí. A leitura é a mesma coisa. Pô, vou abrir mão agora aqui de 30 minutos do meu dia para ler, mas daqui 1 ano, quando você estiver numa roda de amigos e surgir um assunto que você domina, você consegue passar uma informação e alguém fala, pô, isso me ajudou demais. Fala, olha a diferença aí. Olha a diferença. A longo prazo. Você também não vai adquirir conhecimento da noite para o dia. É a longo prazo, 1 ano, 2 anos, você vai começar a ver a diferença na sua vida, no seu português, no seu linguajar. Sim. Quantas coisas a gente aprende. Eu costumo dizer, gente, as livrarias estão lotadas de conhecimento pra gente. E isso é interessante, né? O senhor até que ministra, fala para diversos públicos diferentes, Sim. né? Esses livros que o senhor lê, no momento que o senhor está ministrando ali, né? Quando pega um gatilho de alguma coisa ali, vem um assunto, aí o senhor aplica ali, né? Exatamente. A necessidade da gente estar lendo diversos assuntos. Exatamente. Tem que estar antenado, tem que estar antenado. É isso aí, então. Vamos para as considerações finais, né? Vamos. Pastor Sérgio. Mais uma vez aqui agradecer, né, o Grupo 1S, que está aqui patrocinando. Um abraço para o 1S. Hablas Podcast. O Grupo 1S, a gente tem, né, algumas empresas ali dentro, né, 1S Digital, né, que fala sobre o marketing digital, tanto no offline como online, e temos 1S Consultoria e Assessoria, que a gente trabalha diretamente com educação financeira, né, ajudando a você a administrar os seus recursos, né, os seus valores, gastar com responsabilidade, economizar e, no final, investir. Né? Então, está aqui meu agradecimento. Eu quero agradecer, na verdade, aqui, né, o nosso pastor. Falando com a minha filha aqui, pede Uber para voltar para casa. Quer buscar na hora. Vai dar tempo de chegar, chamou não. Aqui agora, vai conseguir chegar aqui, pai. Não, relaxa, filho, grande é a peleja. Como diz o senhor, descansa, vaso. Descansa, vaso, descansa o coração. Então, quero aqui primeiramente, né, agradecer
ao nosso Deus, né? Sim, perfeito. Mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui numa manhã como essa, né? Muito grato pela vida do senhor. Eu que né, agradeço, que é um pastor de referência, começar um dia, né? De vocês. Ouvindo um pastor de referência, um pastor que Deus tem usado muito, a gente tem acompanhado aí seu trabalho. Tá bom, pastor? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou à disposição também. Precisar de mim, estou à disposição. Vai ser um prazer poder voltar. Vai lá na Rua 12, depois do Ministério. Hora que você quiser. Né? Hora que você quiser. Vou lá. Vamos lá. Marca lá uma Vou levar o caderno domingo. e a caneta. Para de chocarrices aí. Para de chocarrices. Graças a Deus. Pode fazer aí, pastor, considerações finais? Então, agradecer a vocês. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Isaías, pastor Sérgio, parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje em dia, produzir um bom material de qualidade é muito importante. Aqui nós estávamos até falando aqui no começo, né? Tanta variedade, tanta coisa que a gente vê por aí. E a gente produzir um material de qualidade que possa abençoar a vida, isso é muito importante. Então, Deus continue direcionando vocês, dando sabedoria para tratar assuntos pertinentes que vão abençoar o povo de Deus. Também pessoas que passarem e assistirem sejam abençoadas de alguma forma. Assuntos tão pertinentes como nós levantamos aqui alguns. Então, Deus abençoe vocês, que seja só o início de muita coisa grande aí. Tá bom? Amém. Obrigado pelo carinho. É isso aí, conversamos com o pastor Renan de Mello, né? E foi um prazer ter você aqui conosco, que Deus te abençoe. E em breve, né, mais um Hablas Podcast. Tamo junto. Valeu.